favor, cara. Porra, mano, tu ia começar perguntando meu nome, não, mano? Brazil is a region where esports enthusiasts is growing at a faster rate than pretty much any other country in the entire world. Tinha vlog que a gente pegava meio milhão, filho. Aonde ele ia, ele era o rei da parada. Grande parte dos torcedores ali no começo, quando surgiu a Liquid, era por conta dele. 5 anos pra mim foram muito rápidos. Parece que foi ontem que a gente se conheceu. 7 malucos e um sonho dentro de uma casa tentando fazer algo grandioso. Zig tem kill. Cara, eu nunca fui sozinho, eu sempre fui muito comunicativo, sempre fiz amigo muito fácil, cara. Mas também não era popular, não. E nem queria o holofote ali, sacou? Desde o início do meu canal, eu era focado em FPS. Aí a Ubisoft traz um jogo de FPS, né? Que é o Rainbow Six Siege. Já tinha bons números no FPS na época, então eles me chamaram, vamos testar o jogo aqui. E eu me lembro que era uma telinha de DOS que abriu o jogo, filho. Galera, tamo aqui hoje, joguei pela primeira vez Rainbow Six Siege. O jogo tá animal, cara. Se vocês queriam saber, tá muito pica. Foi o primeiro contato com o jogo mesmo, cara. Tinha certeza que o jogo ia dar certo. Eu baixei o jogo e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Não tem que comprar arma. O que é reforço? O que é barricada? E aí eu vi uns carrinhos passando assim. Quero nem saber também. Eu não vou jogar mais isso aqui, não. Bullet veio pra mim e falou assim: ô Zigueira, a gente vai montar um time e a gente quer contar com você. Eu, Bullet, Yuki, Oni e o Nesca. Eu falei, pô, tira o Nesca aí, chama outro que o Nesca não vem. Aí o Bullet, não, o Nesca vem, pô, tá palavrado. Eu falei, meu irmão, o Nesca não vem, cara. Ele já me deu uns 3 bolos na época do BF, ele não vai vir, pode chamar outro. Quando eu conheci o Zig, tipo, eu gostava dele, não era esses fãs e tudo mais, eu queria ganhar dele na época lá. O Glass entrou, o Glass tá na porta. Entrou, tá na porta. É o Glass, e tem a Tequinha. A Tequinha. Anne Sharon Peixoto da Silva, você aceita casar comigo? Os dragões também amam. O Mopatinho era quando a gente tava assim, free agent, basicamente. E o que significava? Mopatinho, tem certeza que é que eu fale? É mopau na sua mão. E tinha logo e tudo, tá? Tinha logo e tudo, filho. BRK versus Elevate Brasil da semifinal. Fala pra vocês, não conseguiam. Olha aqui, ó. Eu ainda vou botar uma porra dessa. E aí veio, tipo, a notícia também que eu ia ser pai. E eu tinha falado, pô, acho que eu vou ter que parar de jogar, né, mano? Arrumar um trampo aí mais sério, né? Porque esse aqui pode acabar amanhã. Eu era team manager de outro time de Rainbow Six, que competia contra o time dele. Eu tava pensando em sair e o Zig tava querendo sair da organização que eles estavam. Ele falou, pô, Rafa, se você tocar o projeto, a gente vai com você. Que muita gente já sabe, o Zigueira não faz mais parte da BRK, assim como Yuki, Nesk e Bullet. A gente tinha um projeto totalmente montado e aí a Liquid e outros times vieram falar com o Zig. E eu virei pro pessoal e falei, olha pessoal, a gente vai ganhar mais nesse time aqui. Só que eu senti mais firmeza na Liquid. Bullet, Liquid, Nesk, Liquid, Yuki, Liquid, Sexy, Liquid. Falei, pô, Rafa, olha só. Vamos comparar aqui? Pô, é a mesma coisa que eu tá fechando com 14 de Piracicaba e vinha um Barcelona querer fechar comigo. E ele ficou puto comigo. Eu fiquei meio bravo, mas depois eu entendi. Primeira notícia, aos 45 do segundo tempo, o Mopatime virou o Team Liquid. Falei, pô, Rafa, tu não quer ser nosso manager não em outro time? Pô, a Team Liquid tá super interessada na gente. The beginning of Team Liquid in Brazil came together in a very organic way. We were interested in finding a top roster in Rainbow Six, and as we were exploring the scene, we found out that there was a great team playing from Brazil. We set out together with Zagara and Rafa and made a decision to make an investment into a region where we knew we didn't have the expertise. That meant that it was basically a blank check. A gente tava com tudo organizado. E acho que foi talvez a decisão mais acertada das nossas vidas ali naquele momento. Essa aqui é minha cama. Essa aqui é a cama do japonês. Aqui é o quarto do Yuki. Aí tá o Sexy, Bullet e Nesk. Ainda rola um futebol aqui aos domingos, meu. Eu via mais Bullet, Sexy, PSK do que minha esposa, cara. A gente vivia o dia inteiro junto. Os jogadores se tornavam as nossas famílias. Eu falei no meu casamento, eu sou maluco, cara. Eu sou maluco. Eu deixo minha cama king aqui com a minha esposa pra dormir numa cama de solteiro do lado de um japonês. Tá lendo? Tá outro indo lá, japonês.
Porque no início do Invitational, a gente começou a treinar, a gente acordava tipo 9, treinava de 10 às 3 tático, almoçava, voltava e era treino a tarde toda, até 8, 10 horas da noite. E o Sexton um dia virou pra mim e falou: isso aqui, pô, parece escola militar. A gente treinou muito pro Invitational. Inside the cafeteria, sees Rizraz gets it. Pô, acabou de assinar e tomou uma surra, né? Better luck next time. Let's go, Liquid. Mas ficou muita bagagem que a gente não conseguiu usar. Aí o Yuki saiu do time, entrou o PSK. Paulão. Ô, Paulão. Aqui, ó. O Sense mandou mensagem no Facebook falando: ó, tem uma vaga aqui de analista na Team Liquid. A gente queria uma pessoa que for player, né? Aí eu comecei a fazer análise pra Team Liquid pro Invitational, né, de 2018. E aí logo quando eles chegaram, o Yuki foi quicado da line e eles falaram assim: ó, o PSK vai ficar por enquanto. Como assim, velho? Como assim eu vou jogar, pô? Ele tomou aquilo como uma chance única. Quando eu vi que a gente colocou ele como reserva e eu vi que ele tava dando a vida, aí ficou. Toda a equipe que eu passei, aconteceu algo muito bom. Na Liquid, primeiro campeonato, pum. Assim que a gente conquistou a vaga, o Rafa, ele disse assim, ó, temos um plano completamente diferente pra essa viagem e vamos dar uma volta pra Nova York. A gente só tem uma missão: destruir a Fnatic. E a gente tinha uma vantagem naquela época. A Liquid já tinha uma certa visão de analista e coach. Acho que quase nenhum time no mundo tinha isso. Falaram assim: não vão passar do primeiro jogo. A gente tava jogando feliz, cara. Não tem dificuldade no segundo jogo. Pô, eles são bons mesmo, né, cara? Segunda final com eles. Primeiro mapa, pô, foi difícil, a gente perdeu. Começou uma fronteira bem, aí eles viraram, foram pro overtime e a gente deu um puta de um retake absurdo. A gente conseguiu matar um por um. O Sexton puxou: vamos virar o jogo. A gente acabou virando o jogo. A gente não conseguiu nem encostar no mal. Eu tremia, cara. Nunca tremi tanto numa partida. Eu falei: cara, a gente vai ser campeão, não tô acreditando. E a galera respira, calma, foca aí, o jogo não acabou. Eu falei: caraca, meu irmão, olha só que estado a gente tá. Não tem como perder. A Team Liquid vai sendo campeã da Pro League! É o Brasil campeão! A gente ganhou aquela Pro League rindo. Foi surreal, né? Pode ter sido sorte também, porque, mano, você ganhar um campeonato jogando do jeito que a gente jogou, pô, não era pra acontecer. A gente não tinha nada, tá ligado? Tipo, muito difícil alguém conseguir replicar isso de novo. Eu fui carregado da Tank City, que falaram, cara. Se tu der um vacilinho, eles vão cair em cima. Se tu fizer uma jogada boa, pô, eles vão... God. Matei mais que todo mundo, só não matei mais que o Nash. E eu fui carregado. Bota aí, carregado. Carrega meu ovo aqui, ó. Foi ali que começou realmente a atenção pro Brasil, né? Eu queria calar a boca de muita gente. E eu consegui, graças a Deus. Campeão mundial! Parabéns, Team Liquid! Penta, vai cagar! When you get that moment where you lift the trophy, what ends up usually happening right after that moment is you realize that you feel full for like a couple seconds. You're like, that felt great. Now what? Foi um espetáculo muito legal. Não quero ficar de fora do Rio. Logo depois que a gente ganhou a Tank City, né, a gente já voltou pro Brasil com essa mentalidade de é isso que a gente tem que fazer pra ganhar, é só jogar pra se divertir. E foi tudo ladeira abaixo, né? Animado, Boletão? Relaxa, mano. A gente ganhou um título e se perdeu completamente. Eu não sei nem como é que a gente foi campeão, mano. Como é que a gente foi campeão, cara? Sorte. A gente tentou replicar muito o que a gente tinha feito lá naquele campeonato. Só que a gente viu que não tava funcionando e não era mais desse jeito. E aí a gente teve que se profissionalizar mais ali. E, mano, foi difícil a gente se encontrar naquele momento. 2 anos, 5ª viagem. Vamos pra Amsterdã primeiro, fazer um bootcamp lá na Liquid e depois a gente vai pra Paris. Perdeu o campeonato e perdeu o nascimento da sua filha. Aquilo pra mim me doeu na época. Ih, tá errado, tá errado. Pega. Obviamente eu queria estar presente quando ela nasceu. Não vai ter muito o que fazer, é meu trabalho, eu tenho que ir. Eu vou te falar que agora que eu fui pai, eu acho que a coisa maior que eu sinto é amor por ela. Hoje, tudo que eu penso é primeiramente nela, depois na minha esposa, depois em mim. Essa é a ordem que eu ponho. Ela tem que se doar demais pro time, né? Eu acho que esse é o Nesk. O Nesk é um cara que se doa mesmo. A gente chegou como favorito, mas a grande verdade é que a gente não estava pronto para assumir aquele posto.
hate to say it, but like we're just not playing as a team. Not the team play we saw at Atlantic City Finals. Não faz esse branco pra baixo não, vamos, caralho! Chegando lá, a gente teve um desempenho péssimo, assim, foi horrível, um dos piores desempenhos que a gente já teve em campeonato. E logo depois disso, teve a saída do Bullet pra entrada do Palu. O Palu tá muito bom, muito forte, ele é excepcional. Logo depois que o Bullet saiu, eu entrei numa paranoia, assim, de que, cara, não posso ser quicado. E acabou que, cara, tudo isso foi um efeito contrário, né? Quando vocês falam que a gente entregou round, cara, eu não consigo pegar essa palavra entregou, cara. Isso não existe pra mim, mano. Em 2018 eu acabei saindo do time, não tava com a cabeça muito boa, sempre recebi muita crítica e eu sempre levei isso muito pro coração, sabe? E nunca conseguia só ignorar. E aí, mano, teve muita confusão então nesse campeonato? Teve bastante. Um jogador é difícil, você mudar dois é mais complicado ainda. Irmão do céu, o Gohan, ele era igual o cano de passar merda, cara. Grosso pra caceta, cara. E também jogava muito. Só que ele era muito estressado, cara. O Gohan, na época, ele era muito bom no GL. A gente tava com muita bala, né? Tava 6-0 a gente contra a Empire. E a gente perde um round e ele dá uma tiltada cabulosa, velho. Não tinha caô com ele, não tinha brincadeira com ele, não, pô. É personagem também. Não sei se era um personagem, acho que era. Não era possível que não era um personagem dali. Era um personagem barra real life, que fala, né? Muita gente acha que ele saiu por causa do Nice Caveira Play, mas eu acho que o Nice Caveira Play foi a parada mais sensata que ele já falou, velho. Nice Caveira, velho. Nice Caveira Play. E era um acordo de cavaleiros ali, não vamos usar o bug da caveira, né? Aí o filho da puta tá como lá com o bugzinho da caveira? E quando eles perderam, cara, ele foi top. Em si foram boas memórias, assim, com algumas conturbações, podemos dizer. O pessoal falou, né? Falou, ó, cara, você não quer voltar pro time e tudo mais. E aí, nossa, aquilo ali foi uma das notícias mais felizes da minha vida, assim. Eu falei, dessa vez vai ser diferente. Você, quando tá num time, você não tá sozinho. Você tá numa equipe, uma família. Todos têm um sonho, todos querem aquilo. É uma engrenagem. Se uma peça para, o resto vai ser afetado também. Toda vez que você muda, mesmo que seja uma peça, você tem um retrabalho, né? Porque muda o conceito do jogo, muda a forma como o time vai jogar. Então você tem que voltar, dar 2 passos atrás para reconstruir algumas coisas. E para alguém que já tá com a paciência ali já quase no topo, vai ficando mais pesado. Ele era o mais velho do time, tinha uma casa própria, ele tinha a esposa e ele se cobrava muito pelos resultados, que às vezes não eram bons. Surgiam bastante brigas internas, né? De tipo, porra, só eu que tô me abdicando das coisas. Pro League do Rio de Janeiro, minha maior dor de cotovelo. A Ubisoft me chamar pra ser comentarista. E eu vou te falar, cara, eu fiz de tudo, tudo que eu podia. Fiz de tudo, cara, pra classificar o time, cara, mas não deu. Zigueira hoje, nosso convidado especial. Eu já tava sem paciência, irmão. Aí você pega um Palu com 18, 20 ali, chegando agora. Pô, pra ele é divertido, irmão. Tá numa casa, uma GH, 4, 5 malucos, ganhando em dólar. Treinava uma coisa, aprendeu. No outro dia, desaprendeu. Treinava de novo. Aí no outro dia, ele desaprendia as coisas sempre. Eu falo isso que eu sei que não é culpa do Palu, mas o Palu foi um cara que ele me estressou muito ali no final. O menino tava no mundo da lua, cara. E eu fui cansando. Até que um dia eu falei, pô, cara, tá, pra mim já deu, cara. Eu tô off, chega. Cansei, quero ir pra casa. Perder o Zig ali dentro do jogo foi difícil, né? Pra gente encontrar alguém ali. Foi o cara mais importante pra história do Rainbow Six até então. Muita gente tá jogando hoje porque viu o Zigueira jogando. O Zig, ele era um capitão, assim, sabe? Se ele te visse de cabeça baixa, ele ia dar um jeito de te botar de volta no jogo. Ele fazia isso dentro e fora do jogo. Esse era o diferencial do Zig. He has the personality, he has the skill, he has the leadership. And so working with him, from a point of view of Team Liquid establishing itself in Brazil, it was a dream come true. A importância do Zig é a importância básica dos esportes eletrônicos. Você tem que ter um ídolo que consiga liderar a comunidade. Rolou várias mudanças, né, no time nessa época. Até hoje eu não sei o nome do meu cargo. Eu tô me aposentando, eu tô pendurando o mouse. O Sense já com mais experiência para poder se tornar um manager e poder gerenciar a equipe. O Silence era analista, então fazia muito sentido. Ele foi ex-pro player, então ele poder assumir a posição de coach. E eu acabei assumindo uma posição um pouco mais voltada não só para a parte atlética, mas também um pouco para o negócio. Foi muito importante pra gente essa caminhada junto com o Zig,
pra gente trazer novas pessoas. E as novas pessoas, obviamente, eram pessoas que estavam ao redor dele. O Nesk já era um grande ídolo de todo mundo, né? Pra mim não importava eu estar jogando bem. Eu tô jogando bem e perdendo, é a mesma coisa que nada, entendeu? Eu tenho passado uns momentos difíceis na minha vida aí. É difícil pra me falar, mas eu não tenho pressão por fora dos jogadores. Ultimamente é minha família que tem me botado pressão. Eu não sei como voltar a jogar como eu jogava antes, tá ligado? Eu focava muito só na minha mira. Eu queria ganhar um jogo sozinho. Essa reunião que a gente teve ali, tipo, foi até uma sessão do Cláudio. Ele se abriu, né, pra gente ali. Tipo, a gente tava numa fase não muito boa, o Zig tinha saído. Hoje em dia, eu tento fazer jogada mais sozinho. Você tenta de vez em quando, assim como qualquer um que tenta. Foi ali um período que era pra gente voltar, meio que assim. Primeiro, você tem que deixar o seu ego de lado. Se for pra morrer, eu morro do teu lado. Eu considero ele como se fosse um irmão aí pra mim. Eu com o Nescão, a gente é muito parecido em vários aspectos, assim, no jogo, sabe? Isso aqui é mais que um time pra mim. Cara, vocês têm família, não. Todo dia quase a gente tava junto, jogando o jogo. A amizade aí que veio se cultivando durante um bom tempo aí, e hoje é uma puta amizade. Isso aí daqui pra frente, então realmente praticar. Eu quero ajudar todo mundo aqui a conquistar o que todo mundo merece. Ele também sentiu uma pressão muito grande de ter que resolver tudo, né? Ele era o grande cara, o grande nome do jogo mundialmente. Um bagulho que meu pai me falou é que ninguém conquista nada sozinho. Todas as minhas jogadas foi tudo junto. Então foi uma final ficar marcada ali, né? A FaZe vem com uma vantagem, mas, meu amigo, presencial é presencial, não dá pra prever nada. Veio de um histórico assim, de muitas derrotas pra FaZe. E aquele campeonato virou a chave. Naquela época que era toda mitidona, não sei o quê, falador, blá blá blá. Se ganhar da FaZe, vou ficar muito feliz. Se perder, eu vou quebrar a porra toda. Torcer é ruim demais, mano. Puta merda, cara. Vocês fazem porra da tática, os caras fazem... Quebram a tática de vocês têm que ter essa leitura e mudar a tática. Eu não vou fazer mais isso. Tá dando tudo errado, defesa, joga junto. Vai dando errado no ataque, bota Ashe, Twitch, foda-se, vai pra kill, meu irmão. Esquece tática, entra rasgando. Nem que vocês conhecem, galera, tá dando tudo errado, vamos jogar ranked, foda-se. Depois que eu assumi como coach, estar no palco, você tá ali com os jogadores, vendo aquela torcida maravilhosa na sua frente, ainda mais no Rio de Janeiro, num estádio olímpico. Impressionante o trabalho do PSK! Que clutch espetacular! Acho que foi a primeira vez que a gente tinha jogado com uma torcida brasileira. Agora o Palu finalizou, match point. Como uma família ali, cara, a gente destruiu ali no jogo, né? 5K do Palu! Não vamos deixar esses filha da puta pegar o nosso prato, velho. Mais uma rodada de vitória virando o jogo, Retalha. Mano, eu não quero fazer mais um vídeo acrescentando mais um GGWP do ar. Vamos lá, velho. Vamos lá, pô. Vamos que é nosso, velho. A gente falou, cara, a gente não vai mais perder pra eles. O Moringa, ele era um cara absurdo no vertical, pô. Jogou demais contra a FaZe. Ele era o cara do clutch. O cara era chato, mano. Tenta pressionar na frente dele, o Ash não consegue gastar as balas o suficiente pra sentar o jogador, vai tentando fazer o prepare, mas o Yanni garante a eliminação em cima do Nesk. Tem na frente o Arthur no chão, tá de olho, o X1 agora, quem leva é o PSK com uma double kill! A Liquid é campeã do campeonato brasileiro! Destruí meu teclado de tanto dar tapa nele, que cortei o dedo porque bateu no fone. Tem a marca do meu sangue lá na espada. Mas, cara, isso resume o que foi aquele campeonato pra mim, sabe? Foi a minha volta definitiva. Será que foi verdade, cara? Isso realmente aconteceu? Não tem palavras pra descrever aquele momento, de verdade. Assim, a felicidade que a gente estava, não tem. Vai que é sua! Mas esse foi o momento que a gente virou o time que fez tanta coisa pelo Rainbow Six da Liquid depois até 2021. What is the most popular, most watched esports event in the world?
Most people say League of Legends, maybe Valorant. It's actually not. Muita gente vê no futebol, por exemplo, a chance de mudar de vida, né? E aí surge um outro movimento que é do esporte eletrônico, de você poder mudar de vida graças a um celular, basicamente. Deu uma esperança pra galera. Os números eram astronômicos, assim, era impressionante. Tanto que a gente achava que era bot no começo. Todo mundo recebeu proposta de outro time para ir para outro lugar e ficou. E ficou porque quis. E ficou porque sabe do projeto. E ficou porque sabe que esse time tem potencial de ser campeão. Mobile gaming is huge in Brazil, and we knew that we wanted to do more in Brazil already. We decided Free Fire would be the perfect opportunity for us. A gente não pode esperar acontecer, tem que fazer acontecer. É essencial para nosso jogo, para todos os nossos jogos. Coragem. Coragem, mano. Sentido para uma organização estar dentro do Free Fire. Valeu, pai. Tamo junto. Boa sorte, moleque. Não vai morrer. Valeu, pai. Quando você chegou, eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. Não tem mais amigo nessa porra. Não tem. Foram buscar vocês. Acabou. Não tem mais amigo. É quieto, moleque. E vocês são evidência. Caralho! E aí a gente entrou e pegou um time que tava muito bem, batendo sempre na trave, assim, pra ganhar. Eu tô aqui pra transformar vocês em profissionais do nível, tipo, Real Madrid e tudo mais. Ô, Deusinho, sai do celular. Deixa eu mostrar um negócio teu aqui no Instagram rapidinho. Vocês querem ser campeão? Quer ser campeão, porra? Então bora, mano. Pra caralho. E foi aí que começou o nosso projeto pra ter o nosso segundo time aqui no Brasil. 2, 1... Parabéns pra você! Sai daí, você sai, moleque. Era muito diferente, porque o R6 era composto de pessoas que já conheciam o esportes. Você quer ver que ele não chega mais atrasado? Quase morreu, quase. Então a gente tinha um trabalho bem diferente, assim, de base mesmo pra ser feito. Nossa, fazendo o quê, cara? Não. Na hora do treino. Pode de novo, Pedro. Bora treinar. Acho que isso é hora do treino, cara. Pô, queria estar assistindo Naruto também, mano. Ascensão, cara. Me conta só, velho. The audiences are very different. Publishers are very different. The content is very different. You know, the types of tournaments are very different. For us as Team Liquid, we're kind of new to figuring out how we introduce our brand within mobile esports and mobile gaming. Acompanha nós aí que hoje vai ter muita bala, hein? É nóis. Levanta e comemora! Liquid, boia! Vocês jogando junto, vocês jogam pra caralho, é isso. Liquid fazendo... Vamos! Vamos, caralho! Vamos! A gente voltou a jogar alegre, voltou a jogar, se divertir jogando. E a gente veio pra consolidar e se manter na liderança. Todo mundo ali tá dizendo que vocês já fizeram o que vocês tinham que fazer. Todo mundo ali confia no trabalho que vocês fizeram, na superação que vocês tiveram, nos esforços que vocês tiveram, em tudo que vocês abdicaram para estar aqui, focados para chegar nesse dia, chegar nesse final de semana e fazer o trabalho de vocês. Realizar o sonho de todo mundo que está com vocês. Então, quando vocês estiverem lá em cima, esquece tudo. Liquid, a campeã da Liga Brasileira. Daquele ano a gente foi o time mais vencedor do Free Fire no Brasil, né? Deu resultado muito rápido, né? A primeira LBFF foi nossa, então tá lá, a gente pôde deixar a nossa marca. É campeão, pô, é campeão. Tá aqui a prova de nosso esforço. Anelzinho ainda assim, ó, já tempo daí. Pô, irmão, posso ir um off aqui pra tu? Eu detesto super-herói, mano. Puta, se tem uma parada que eu não gosto, cara. É Homem de Ferro, Vingador. Cara, eu não vejo a menor graça nisso, cara. Qual que é a pergunta mesmo? É parceria Liquid Marvel. Porra, que maneiro, cara. Quem não gosta de super-herói, mano? Você tá doido, cara?
marketing é maravilhoso, deles maravilhoso. Mano, dele é maravilhoso. Eu tô falando maravilhoso demais, não sei por que eu tô falando tanto maravilhoso. Deixa eu voltar, vou fazer zero essa porra, ficou uma merda. Salles, pega aí, ó. Croácia, que país maravilhoso. Foi uma experiência única. Cara, o Agapit foi muito importante. Na época a gente não tinha classificação pro Invitational. Aquele campeonato valia muito, até porque a gente tava jogando direto há, tipo, muitos meses. Valendo pra vocês, BDS versus a equipe da Team Liquid. Team Liquid e MIBR classificados aí pra próxima fase. Torci pra Liquid. Vixe, esse aí, viu? Parabéns, jogou bosta. E naquela época, como jogador, tinha muitos players aqui que eu me inspirava. Eu acredito que outros jogadores também se inspiravam, que é o Nesk, o Palu já estava na época também. Não tinha nenhuma partida contra eles que era fácil. Eles sempre estavam num nível muito absurdo, assim. A skill dele, assim, né? Era pegado. Meio cansado. Liquid versus a equipe do MIBR. Primeiro mapa. A gente repetiu todos os mesmo bombe e o mesmo erro, toda hora. Mano, bora, não vai falhar agora não. Precisava dessa vaga no Invitation, então era tudo ou nada ali pra gente. O mapa vai pra equipe do MIBR. É literalmente dar tudo que você pode ali no momento pra você não sair com arrependimento. Tá lá e é continuar fazendo o que você fez pra estar lá. Empata a partida 1-1. Estava numa fase muito boa ali durante o campeonato. Ponto pra equipe da Liquid. 3-1. Ali a gente consolidou mais como time. E o quarto ponto da equipe da Liquid agora, hein? Foi uma das melhores fases que a gente teve com esse time. E a virada vem, meus amigos! Conseguiu todo mundo na sua função ali dentro do jogo que rendia mais. Agora sim, galerinha! Vamos que vamos pra grande final da Liquid contra Experience. E uma hora você é recompensado, então a gente tinha isso em mente. Vai conseguir encontrar o jogador? O jogador, ele não sabe quanto tempo que vai durar a carreira dele. Agora o Moringa é finalizado. Pode ser precoce, como foi a minha, ou pode durar um pouco mais. 4-2, vamos que vamos! Faltam 3 rounds! Naquela final lá eu tive a oportunidade de torcer pelos caras, então era BR contra gringo, a gente tá sempre do lado do BR, não tem jeito. 5-3 a Liquid contra SSG. Foi um trash talk, meu, o Carene xingou muita gente. A gente nunca começa a briga, tá? A gente começou, vai ter que aguentar. Belo trabalho e a Liquid consegue a classificação! É campeão da Agapit! Pô, ter conquistado ali o título e a vaga foi absurdo ali pra levar a moral ali do time. Tô fazendo aqui, rapaziada. Isso aqui, ó. Troféuzinho da Agapit. Eu não sei pra qual olhar. Férias, porra! Férias, caralho! Meu foco principal era ser pro player no começo. Eu usava a stream como uma forma de me divulgar. Que eu queria ser pro player e eu achava que pra você virar pro player você precisa realmente de uma série de coisas. Você precisa de habilidades, você precisa de contatos, você precisa se expor, você precisa estar lá, as pessoas precisam saber que isso existe, e sorte. Eu achava que era uma combinação dessas 4 coisas. Então eu streamava muito pra realmente divulgar minha gameplay, mostrar que eu existia. Basicamente o Hakim mandou uma mensagem pro Steve, pro nosso CEO, falando que ele estava em Los Angeles e que ele queria se juntar à Team Liquid se tinha alguma forma disso acontecer. When I first started watching him play and create content, oh my gosh, he embodies the same exact values of Team Liquid. Like, he just seems like such a great ambassador for what we stand for and why we exist as an organization. No primeiro momento ele ficou lá como jogador do Academy, depois ele se desvinculou e aí virou só criador de conteúdo só, né? Virou criador de conteúdo full time, depois veio pro Brasil e aqui a gente trabalha bastante com ele, bem próximo. He had such a presence already, but also could help be a navigator for us alongside all of our other staff in Brazil to say, how should we do this? How should we publish our content? So much of our success in Brazil
A portion of it is definitely because of how much he's leaned in, kept his love for Team Liquid as an organization. Eu fiquei com crise de pânico por 1 ano. Durante esse 1 ano, no primeiro mês, eu não consegui sair da cama. Eu não saía pra comer, não saía pra beber água. Foi, tipo, muito pesado. Quando você tá em live, mano, eu pelo menos acredito nisso, você tem que emitir uma energia boa, cara. Eu não acho legal ligar uma live pra galera se sentir mal, mano. Então eu não gosto de ligar live quando tô mal. É bem legal isso, o fato de que meu maior ciclo de amizade hoje, que eu passo mais tempo, no caso, diariamente, é a gente que eu conheci na internet, jogando. Ele traz também essa parada de que todo mundo pode jogar tudo, todo mundo pode jogar o que quiser, todos são bem-vindos. Isso é muito legal, é um lema que eu tenho assim pra mim. E o Hakim tem essa mesma fita, só que ele joga bem, aí essa é a diferença. Pô, Hakim, gente boa demais. De boa de morrer. Ele não fala em palavrão. Rapaz, tô cansado pra porra. Porra do caralho. Oi. É muito da hora você poder ver a galera que você vê online, ver a galera que, tipo, tá lá acompanhando seu trampo. É uma situação muito legal, porque a BGS é o momento de humanizar isso. E você botar um rosto nessas pessoas, se você for lá acompanhando seu trabalho, e poder dar carinho pra elas. É o mínimo que a gente pode fazer como criador de conteúdo com as pessoas que estão acompanhando nosso trabalho diariamente. Pô, você fica 20 horas jogando, isso não tem como ser bom. Eu acabei passando mal. Crescer o número em rede social, a gente cresce o olho também, né? Isso não é bom pra ninguém, né? Pra saúde das pessoas. A Liquid me ajudou muito nisso, porque é uma organização que preza muito pela organização, você se planejar e você tomar um cuidado com o seu próprio bem-estar. Eu sinto que é uma coisa que eu aprendi muito aqui dentro. Mas eu não consegui fazer 15 horas de live. Não importa. Eu fiz 5 que foram muito boas. Eu estava bem, eu entreguei o meu melhor. E eu fui dormir na hora certa e comi bem. Tem coisa melhor? Não tem. Se eu estiver bem comigo mesma, eu vou entregar um trabalho melhor. Não tem como você levar por muito tempo essa parada se ela for dolorosa pra você. Eu acho que a comunidade de gaming, ela me ensinou que existe espaço pra todo mundo. E existe espaço para pessoas muito diferentes umas das outras. Toda essa questão de autoestima, ela é muito importante. Porque, geralmente, quem consegue as coisas, a única diferença que a pessoa tem de você é que ela confiou e tentou. De 10 tiros que você der, 1 talvez você acerte. Se você nunca abrir o jogo, você nunca vai ganhar. Ai, Deus vai chorar. Que eu achei muito da hora essa parada que ele teve assim comigo. O meu pai, ele tá na casa dos 70. Eu jamais pensei que ele ia se interessar por isso. Tanto que foi um processo, assim, pra falar: pai, eu tô trabalhando com videogame e tal. Ele descobriu que tinha uma TV com Game Pass. Ele comprou o diacho da TV com Game Pass e a gente fez um curso. Fui lá, fiz um intensivão pra ele poder jogar comigo e jogar comigo. O Sea of Thieves lá é uma bacana. Os jogos, eles unem as pessoas. Nem todo mundo precisa saber jogar FPS. Nem todo mundo precisa saber, sei lá, marcar o pixel fechadinho. As pessoas, elas são muito variadas e as situações são muito variadas também. Então, sempre tem abertura e oportunidade pra todo mundo que queira trabalhar com isso. E é claro, se fizer um trampo de excelência, vai ser notado. Não tem jeito. Nesse Invitational, a gente tava muito bem, né? A gente tinha ganho a final do Brasileiro, a gente tinha ganho o Gapit. Peraí, o seu cabelo tá azul. Tudo bem? Como foi de voo? Uma merda. Você tá no chão mesmo. E a gente ficou no ranking global, a gente acabou ficando em primeiro. Hoje a gente vai falar sobre autocontrole. Nossa despedida de casal. Quando vem essa pressão, pô, os favoritos, a torcida, o investimento, a cobrança e tal, é natural que a pessoa se sinta um pouco acuada. Cara, nessa época era complicado, né? O problema desse camp aí, sem zoeira, é a fase pro. É o que eu falei. O resto é história. A gente tinha um grande problema, que era jogar contra times brasileiros em campeonatos internacionais. Chegava os times gringos, a gente destruía. Chegava a BR, perdia. Não sei na época se era psicológico. Eles que se adaptam ao nosso ritmo, entendeu? Eu quero jogar amanhã e amassar os caras amanhã. Se a gente amassar os caras amanhã, eu quero ver as lágrimas caindo dos olhos deles.
A gente não sabia o que estava acontecendo, né, na cabeça do Sex, assim. A gente vai acabar com esses caras amanhã, velho. Eu quero o capitão assim, viu, claro? Todo mundo um dia vai explodir, sabe? Que não, vai ter discurso do Rafa no final. Acredita no seu instinto. A partida, último jogo de hoje, Retalha. Liquid contra NiP. IGL é um problema. Por quê? Porque você é um cara que você tá jogando pelo 5. Sexy Cake, mas estava completamente acuado naquela posição. Moringão já foi mais fraco, né? Falta esse pouco agora. Você tem que pensar no que o outro vai fazer, no que você vai fazer. A gente tá na defesa e a gente sabe como ganhar. No meio do round você tem que dar ideias, você tem que ser uma pessoa criativa. Vamos que vamos. Tá todo mundo com muita expectativa e foi tudo por água abaixo ali. A NiP leva. Talvez tenha sido a pressão de ser um campeonato mundial. Tá ali no meio do Natal ainda. Fecha mais uma rodada pro time da NiP. Então não toma rush, porra! Você tem que manter a calma no jogo, independente da situação. Caralho, a gente não usou nenhum gadget, velho. Você pode estar perdendo, você pode estar ganhando, você não pode, tipo, em momento nenhum, tiltar. And unfortunately for the Liquid fans, their team must now go down into the lower bracket and fight for survival. Cara, vamos nos reerguer, vamos conversar, vamos abrir o jogo. Nós vamos falar sobre consulado se tiver o terceiro mapa. Tá errado. Por incrível que pareça, vocês confiaram tanto na capacidade de vocês de jogo longo que vocês se prepararam com o MD1. E se eu estiver falando mentira, vocês me falam. Cara, aconteceu, deu rei, já saiu do trilho. É buscar a melhor maneira de arrumar. Aqui só tem nata. E, porra, ver o capitão do time transtornado, Sex, você não pode ficar daquele jeito, cara. Por pior que tenha sido. Porque se você cair, vai cair todo mundo. Cai todo mundo, Sex. Desculpa. Eles erraram, mas você teve esse erro. Entrem no torneio. Acabou. Essa conversa não ia existir se fosse playoff. Que bom que deu essa merda nesse momento. E agora a gente vai transmitir Liquid e Giants. São 3x1 e o Palu garante o último round! Se você jogar mais unido que o outro time ali, você vai conseguir sempre encontrar uma forma de desenvolver alguma coisa. Jogaram demais! Pô, você jogou a mesma porra. Metade dos caminhos que abriu foi porque você fez alguma parada que a gente precisava, tá ligado? Eu acredito que não teve mágoas do Moringa. Não tem esse trabalho perfeito que você tá fazendo. Mano, leitura de jogo maravilhosa. MIBR e Liquid para definir o último qualificado dos grupos. Jogo na tela pra vocês! MIBR contra Team Liquid, é tudo ou nada para esses dois times! É a hora de não hesitar, de pensar duas vezes. É a hora de você fazer o que o seu instinto mandar. Acorda, rapaziada, dá vida, dá o sangue, mano. A gente se matou o ano passado inteiro pra arrumar uma página nesse aqui. Na moral, vamos desperdiçar ela assim não, mano. É hora de entregar o 100% deles e não se arrepender de nada. Não, caralho! Bora, pesquisa! Pegou o intel do cara. Mano, mata ele, velho. Foda-se. E acaba o mapa, Retalha! MIBR vence 1-0. Vamos acordar nesse caralho, velho. Pensa na fora da gente, pensa na torcida, pensa em tudo que a gente passou até chegar aqui. Bora, Vamos bate no peito, porra. Lembra do time que você tá representando aqui, porra. Acaba o round com vitória da MIBR. Presta atenção, galera. Porra, presta atenção, vambora, velho. 5-0, que vergonha, mano. A gente não esperava que a gente ia perder daquele jeito pra MBR. Tá triste, velho. Isso aqui é a coisa mais triste que eu já vi na minha vida. A gente tá passando vergonha, velho. O King finaliza o Sexy Cake! E garante a vitória por um 7-2! Era fazer ou não fazer, a gente não fez, velho. A gente deu o nosso lance, não tem por que ficar triste. Infelizmente, foi isso também, velho. A última coisa que a gente pensa em fazer é mudar o time. Perder um campeonato não vai ser a última vez. Vamos tentar ser melhor. Entender o motivo da gente ter ido mal. Tá rolando um treininho pra ajudar os nossos irmãos do MIBR. Sim, a gente tem que pensar no fair play também, né? Porque a gente perdeu pros caras e a gente vai ferrar eles. A nossa nação, nosso país, temos que honrar, tá ligado? Tipo isso. Meu Deus do céu. Olha, vou falar um negócio pra vocês, né? É competição. É isso. Se você não sente tesão por isso, tá no lugar errado. Vai ter dia que você vai ganhar, vai ter dia que você vai perder. E o importante é o quão resiliente você vai ser pra conseguir se reerguer.
Todos naquele time eram grandes estrelas. Eu trabalho no plantão. A gente fica vendo durante o plantão você na sua live. Né? Então, naquele momento, vocês viam muito futuro nesse time? Muito, de verdade. O Brasil, por muitos anos, foi o melhor país do mundo no Free Fire. Sempre tá brigando pelo topo, assim. Bom dia. Como é que foi essa quarentena? Foi foda? Pô, na moral, muito chato. Quase entrei em depressão, mano. A gente ia pro Mundial, a pandemia atrapalhou tudo, tá ligado? Primeiro split a gente foi campeão, segundo split a gente perdeu o nosso capitão e a gente tinha que reencontrar o jogo parecido com o que a gente tinha antes. Tipo, mudou o time todo, ficou só 3, só eu, o Luking e o Peu. Tô aqui hoje graças à minha família, que nunca desacreditou de mim, e à minha mãe, que nunca deixou faltar nada e sempre me apoiou em tudo que eu faço. Graças a Deus, poder dar esse orgulho é muito bom. Eu vim pra ser campeão, com certeza, o grupo é incrível. Vai se classificar quem merece. Não tem essa. Não esperava muito da gente, mas estamos aqui de novo para disputar mais um título, dessa vez o título internacional. T-Liquid campeã da Free Fire Continental Series, o campeão. Todo mundo que chega, tá ligado? Tem que pegar aqui bolado no meio de geral pra cantar uma musiquinha, dançar em cima da cadeira, mano. Em 2021, a gente acabou reforçando o time de Free Fire até. A gente trouxe o MVR, que tinha sido MVP da temporada anterior. Do lado dos caras. Foi o primeiro time da Liquid a ser rebaixado na história. E estamos aí, né, no último dia da fase de pontos da nossa LBFF, não é mesmo, meus queridos? Risco de cair pra Série B, nós. Tem esse risco aí? Tem, pô. Se você tá acostumado a sua vida só correr atrás de alguém que tava na frente, quando você chega lá, você não consegue manter o ritmo. Eu acho que pela primeira vez a gente entra como favorito, como time a ser batido, como essa status de seleção. Não, vai jogar pra esquerda, já porque no meio da partida não fala não, que é jogar, viado. Vamos se meter, ela não faz jogo. Aquele time tinha muito talento e eles achavam que o talento puro ia conseguir tirar eles de uma posição delicada. Pontuação, a gente consegue pegar no final do encontro. Pontuação não tem nada a ver, não. A gente não ganha pontuação, não. Na hora que eu quiser, eu ganho. Eu vou acordar na hora do jogo, relaxa. E subestimaram muito o campeonato. Da onde que a Liquid caiu tão rápido assim? Fica a pergunta. Um focado em outra coisa, um focado em outro, não vai dar certo. Como todo jogo, o Free Fire tem um fator individual que conta, que é o moleque que tem muita habilidade. No fim, todo jogo em equipe ele vai ser muito mais sobre a equipe do que sobre o indivíduo. E também escutar mais o que eu vou falar, Guilherme. Porque às vezes eu tô falando que tem que repetir umas 7 vezes pra nós fazer. Mas era previsível que tem que o MV falou, viado. É, mó barulhão, não tem como gravar. Posso? Ali, aqui não é calma, daqui eu falei calma. Que é uma posição preocupante. Por isso que ele segura sozinho o bagulho. Você tá jogando pra trás, você tá com medo de errar. Querendo ou não, é um time novo. Vão se conhecendo, tem muito tempo pra encaixar ainda. Tá ligado? Os caras foram melhor. Confiança, que sempre vale a pena rever. A gente tem um time bom, todo mundo sabe disso, mas ter time bom não é suficiente. A gente tem que buscar resultado. O Solto conhece muito do cenário. Amanhã tem mais, amanhã a gente tem que dar show. A gente vai dar show. Se a gente for teimoso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai ter muita disputa em todas as posições. E na verdade foram passando as rodadas, e quando eles viram, eles já estavam no buraco, sem confiança. Todo mundo aqui é pica, faz parte de um dia mal. A mudança, ela gera do incômodo. Você não olhar pra isso e não se incomodar, nada muda. E o talento já não estava mais fluindo, porque não tinha confiança pra fazer ele fluir. 2 buiá hoje. Vai ser 2 buiazinhos hoje. 2 buiá. Buiá não vai dar, velho. Não dá buiá. Você tem que buscar. Se a gente não é nosso melhor hoje, não vai ter mais tempo pra dar nosso melhor. Foi o nosso melhor? Não. Então. Não desista. Não tira filho até o filho. Ousada derruba o Black. Nesse duelo tá bonito. Tem jogador da Team Liquid ainda de pé. Mais uma vez um X3, ele derruba o primeiro. Ele derruba o segundo. Só tem mais um. Meu Deus do céu, Ousada! A
a gente está esperando então como é que vai ficar a tabela para saber então esse resultado. 1 ponto? 1 ponto, velho. Assim não é, velho. X 81, na vez 80. É isso mesmo. 1 pontinho apenas. Team Liquid rebaixado. Se geral desse 1% a mais, eu acho que nós já tinha caído lá, tá? Sério, não, que mentira, velho. Não, parça. A gente não jogou o suficiente para se manter nas divisões principais. E se você não faz por onde, tem um monte de gente que vai fazer. E acho que naquele momento a gente pecou nisso. Ao longo dessa semana eu vou conversar bastante internamente. Durante esse período eu quero muito que vocês descansem, se desliguem ao máximo possível, procurem se renovar. A minha vontade é confiar naqueles que uma vez estiveram no alto, caíram e têm capacidade de voltar a estar no alto de novo. Eu vou ser leviano e falar para vocês que ir para uma Série B não vai impactar nos planos, pode impactar, né? E das pontas, a gente está falando de um time que não tem nenhum time jogando Série B em lugar nenhum do mundo. O maior medo era, tipo, na hora que saísse o grande nome que era o Zig, se a gente ia continuar tendo a mesma força. A saúde é sempre em primeiro lugar, né? O Covid chegou por bastante tempo. Vários eventos foram cancelados. Perdeu uma classificação para uma Pro League que a gente iria jogar no Brasil. A gente ficou bem chateado. Avançando dois. Tudo bem que não tinha mais os campeonatos internacionais. Devido às circunstâncias, não teria por que ter. Ia ser muito arriscado. Essa doença aí matou, você é louco, muita gente. Então, só que eu fiquei também mais de boa, porque eu consegui ajudar muito meus pais em casa. Graças a Deus tem minha rendinha aí, posso fazer mais live. Pô, esse tempo inteiro eu mantive eles em casa ali, meu pai e minha mãe. Pessoas ganham a vida com isso. Pessoas ajudam os pais com isso. E ver que isso está sendo pago por você estar jogando um joguinho online é surreal, cara. A gente conseguiu manter o cenário ativo, as coisas funcionando. Por mais que o Indy seja em maio e não tenha Major, o que a gente está fazendo agora é o Indy do ano que vem. Então jogar como se fosse uma preparação para esse outro Invitation. Uma parada difícil, velho. O meta dos brasileiros começou a predominar muito ali. O cenário brasileiro em si cresceu muito. Os mesmos times jogando contra os mesmos times. O confinamento no geral acho que aproximou bastante o time. Realmente viveu ali. Foi no geral bom. A gente não tinha um lugar físico, então já tinha mais gente trabalhando, então já precisava ter uma estrutura um pouco mais robusta. Ela vem trabalhar de chinelo. E não é nem o da Liquid, né? Eu acho que foi o ano em que a gente mais cresceu em termos de estrutura como Liquid Brasil. E deu pra conciliar aí mais, né? Pô, horário de trabalho em um lugar, aí você volta pra casa com a família. Então foi bem mais de boa. E aí eu vim acabando me mudando pra São Paulo com a minha esposa e com a minha filha. A mesa tá móvel, que bom negócio isso aqui. Meu pai, ele tava praticamente entre a vida e a morte. Esse negócio do meu pai aí, tipo, tá me dando uma ansiedade fodida, tá ligado? Porque eu não sei que horas pensar no resultado dele. Eu queria muito que vocês me ajudassem na gameplay hoje, tá, guys? Porque pode ser que eu desligue, pode ser que, sei lá, eu esqueça alguma coisa e eu queria muitos estoques. Mano, mesmo que morrer, mano, você fez seu papel. Se doca e feita os caras ali. Tipo, se abrir palco, peita, mano. Fica ali no cantinho por direita. Que não é só a parte tática, não é só a parte de staff, é uma família em si. E o sentimento que mantém até hoje é o mesmo. Todo mundo fica junto nisso. Que você sabe que você pode contar com qualquer um naquela equipe. E eu lembro que teve um jogo que eu não consegui jogar, e aí eu pedi pro Science jogar no meu lugar, porque eu não queria ter uma notícia ruim no meio do jogo, sabe? Vai abrir rotação, narguile pra vibes, em pé. Foi bem importante isso, sabe? Que me dava força pra querer vencer aquele título, sabe? Foi um momento muito emocionante, como o time se uniu.
Hoje é jogar pra se divertir e eu tenho certeza que cada um aqui vai saber o que fazer ou não fazer e vai trazer um roundzinho pra gente. É muito maior do que vocês. O quanto vocês conseguem trazer de alegria para as pessoas que estão seguindo, também num momento de dificuldade como esse, de exemplo. Você começou a se tornar sem saber se você ia ver seu pai de novo. Obrigado. Então, E o Nesk garante o round pra Team Liquid que vira. Moringa teve por cima também, olha só, garante o round e o mapa. Como ele foi forte de poder segurar essa bronca aí por aquele tempo. O que é isso, rapaz? Ele não consegue detonar! Liquid! Queria agradecer a todo mundo que me ajudou, ao meu time, o Claudião, todo mundo. Vocês são foda, desculpa o palavrão, mas essa vitória foi pro senhor, pai, foi pra todo mundo que me ajudou. E... cara, muito obrigado a todo mundo, velho. Vocês são foda. É nóis. Pô, o momento que a Team Liquid me deu mais alegria, acredito que foi no Six Invitational 2021. O maior campeonato disparado assim do Rainbow Six, é a maior premiação. E o campeão ganha nada mais nada menos que $1 milhão, sabe? Por isso que ele é o maior campeonato do mundo, assim, sabe? Vai ser igual jogador de futebol, cara. Poucos vão chegar. A viagem foi muito limitada. Só poderiam os jogadores e o coach. Covid ainda era muito, perigoso. Né? Pô, será que você vai dar conta? Porque ele vai ter que fazer papel de psicólogo, de manager. A Liquid respira, briga até o fim. A gente sabe o quanto que eles batalharam, o quanto que eles realmente fizeram todo esse trabalho. O Invi de 2021 foi pra se redimir ali, né? Do outro Invi. A gente foi muito mal no outro. Só que chegou nos playoffs ali, o primeiro jogo, pá. A gente pegou a MBR, a gente teve ali um abalo. Impressionante a marcação. Vai levar então por um 2-0. MBR 2-0 contra a Liquid. Vitória então. Overtime do primeiro mapa levou aí. A partir de agora, mano, não tem mais erro. Tipo, a gente vai jogar, vai fazer o que a gente sabe. E a partir daí a gente começou, né? Tipo, pô, jogou acho que 7 ou 8 jogos seguidos ali. E até o jogo da FaZe, quando eu recebi a notícia que... Isso aqui não é brincadeira não, gente. Tudo que todos esses jogadores, esses times fizeram pra estar aqui, vocês não têm noção do que tá acontecendo do lado de fora também. É difícil falar e não se emocionar. A gente, tava super feliz. Depois de uma vitória apertadíssima contra a TSM. O celular do Paulo toca. 5 segundos depois, meu celular tocou também. Subiu um gelo em mim, cara. Me arrepiou inteiro aquela hora. O Paulo já foi de canto. Era literalmente a reta final e receber a notícia dessa é duro. A gente tinha acabado de perder a mãe praticamente, sei lá, ano passado dessa competição. Que ele recebeu uma notícia, depois de uma vitória, que ele perdeu o pai durante a competição. Cara, pegou bastante. Você imagina você jogar um campeonato mundial e ter que entrar no servidor sem ter tido a oportunidade de falar com o pai pela última vez. Luca. Oi, pai. Ô, Luca. Oi. Tudo bem? Tudo, e com você? Tem novidade? O sonho do pai dela era ver ele, o filho dele feliz, jogando. E no dia seguinte, Palu, para mim você é o cara, porque em todas as competições, inclusive a que ele perdeu a mãe, ele foi tipo MVP. Cara, o Palu foi um cara muito gigante nesse campeonato, ele ainda é. Se quiser não jogar, ficar na moral, é seu tempo, é seu espaço, mano. A gente se tratava literalmente como família. Um tava mal, a gente ia lá, pô, apoiava o cara. Era isso que deixava a gente forte ali como conjunto. Fazendo agora a passagem, vai ser encontrado e o Palu leva o round! A Liquid vai pra grande final do Six Invitational! Grande jogo de superação a todos os momentos. Chora, torcedor! Uma força de vontade, ele poderia muito bem sentar, chorar e abandonar. E todo mundo ia entender. Eu não aguentaria. Eu, sinceramente, não aguentaria.
Foi duro ali o dia. Foi muita emoção nesse campeonato, né? Tipo, não tem como falar resiliência que todo mundo teve. A gente realmente ali atingiu o ápice do time. Tipo, a gente ganhou de todos os adversários mais fortes possíveis, assim, tipo, que tinha no campeonato, até chegar na final ali. Tá sendo marcado ainda na janela. Surpreende com a shotgun. Tá no chão. A gente passou dos limites nesse campeonato. A gente deu tudo de nós ali. Olha só essa chumbada. O nosso sonho estava envolvido. Naquele momento do Palu, a gente, sabe, todo mundo se uniu, se abraçou. E foi. Mas... Pô, a gente tava muito cansado. Cara, esse campeonato levou tudo da gente, assim. Cresceu bastante a NiP nesse último mapa, cresce e fica gigante, agora não dando espaço pra Liquid trabalhar. É complexo, né? O jogo é complexo, ele pune, né? A gente não ganhou o título, mas foi a jornada mais bonita que a gente teve de competição. E eu acho que a essência do esporte foi alcançada ali. Vai agora pro 4K impressionante! O jogo ainda não acabou! Palu! Eu nunca tinha pensado assim quando que eu ia parar de jogar, mas aquele campeonato ali, depois que acabou tudo assim, eu falei, caralho. Será que vai? No 2x1 agora, Palu, ameaça, tem a C4, pegou. Destruída com sucesso. Essa experiência marcou minha vida, sabe? Eu guardo ela, tipo, um cantinho no meu coração pra sempre, de verdade. De pijamas, é a grande campeã. E a gente deu tudo que a gente tinha pra dar naquele momento. Então acho que eu tenho um orgulho gigante aí do que a gente construiu naquele evento em específico. O que eu acho do Fortnite... Eu me frustrei um pouco que eu tava jogando Fortnite, um dia tinha um cara dentro da moita. Gui, o cara tá dentro da moita, viado. Saiu da moita e me fuzilou. Pô, Fortnite também é um jogo 100% evolucionário. Trouxe muita gente. Pô, tem campeonato quase toda semana. Pô, é um jogo top, mas que eu também não gosto. Meu nome é Thales Henrique, sou conhecido como Pulga, crio conteúdo pela Team Liquid. Não, pera, tô só... Meu nome é Thales Henrique, atualmente eu sou... Ixi, e atualmente eu atuo como pro player, e eu sou um profissional, jogador profissional de Fortnite. Tá indo. A gente vai usar essa parte aí, a parte ficou boa. Tá, mas o que eu falo de novo, não? Não precisa não. A gravação é foda, né? Esse daqui é o Snow, esse daqui é o Earnings e essa aqui é a mais nova, Lilith. Na época não existia nenhum Battle Royale, né, assim, que era tão da hora de se jogar. Tinha o H1Z1, mas ele tava numa época aí que tava já ninguém jogando mais, né? E o Fortnite veio com essa intenção aí de Battle Royale, com construção que foi muito interessante. Construindo, pra dar um tiro no cara, era muito da hora, tá ligado? Eu apaixonei o primeiro e o segundo ali. Bate com força. Eita! O que é? Uma camisa da Loud. Vai me dar, né? Você é da Liquid, você não pode dar as coisas da Loud. Ah, mas... Tomei bronca, fi. E agora, você vai ser demitido? O Pulga, mano, quando eu comecei a jogar Fortnite, ele já era o Pulga. Tipo, quando eu comecei a jogar Fortnite, eu já era fã dele. Tô de boa. Eu só tô vendo coisa errada, mano. Eu vou falar bosta. Tô de boa. Sua bunda. One of the reasons that we got involved in Fortnite was because of the mass appeal. They're doing Fortnite dances. When I was growing up, there was no way that, gaming was that kind of ubiquitous with the lifestyle of growing up as a kid in a public school. Tô de boa. Não importa se a gente tá em live, sei lá, fazendo uma gravação importante pra Liquid, a gente não pode falar merda, não importa, é o Pulga Boy, ele vai falar merda. Tô de boa. Chupa bola. Eu prefiro conteúdo engraçado. Pô, esse é o jeito que eu sou, tá ligado? Eu gosto sempre de fazer uma gracinha aqui, uma ali, tá ligado? Não deixar aquele clima tenso. Vamos então para descobrir quem é o grande campeão do GOB Invitational de Fortnite. Meu nome é Felipe Alves, sou de Curitiba, tenho 22 anos. Eu trabalhava na área de PJ da Caixa, mas não gostava não. Nossa, eu odiava. Vamos sair ou não vamos? Que é isso, mano? Pega o Dani, ó. Na moral, aqui o jogo que a gente não faz isso. Pra que jogar desse jeito? Você, normal. Tem muita família aqui, ó. Pô, um dos meus sonhos era ser milionário, ser milionário, só que, obviamente, é sonho de todo mundo isso aí. Pra você ter um caminho certo, é você pegar algo que você é muito bom e que você gosta de fazer e fazer isso da melhor forma possível e você vai ganhar dinheiro com isso. Então, se eu pegasse pra treinar de verdade e desse o meu melhor naquilo, provavelmente eu ia virar. No mesmo dia que eu terminei o colégio, eu fui na Caixa, pedi demissão e decidi ser por lá. Tem uma criança ali de 8 anos de idade, rapaziada, 8 anos. Eu olhei no olhar dela, ela falou, vai me matar.
acho que de pro player mesmo que tá disputando pra ganhar campeonato mesmo de Tier 1, acho que eu sou o mais velho e eu tenho 22 anos. O Fortnite parecia um caminho natural pra gente também. A gente conversou bastante pra saber quem a gente traria. É um jogo que tá muito relacionado à criação de conteúdo, então aí atinge um público mais jovem. Ficou bom demais, nossa. E aí? Ficou muito chave. Eu nunca fui uma pessoa assim que, apegada muito a números, tá ligado? Eu vou ser sempre eu mesmo e foda-se, tá ligado? Só vai. Então a gente também é um público que eventualmente a gente não conseguia atingir tanto mais já com o R6, que já era um jogo de 5, 6 anos. Tinha o Free Fire, que abraçava uma outra parcela de público completamente diferente. Então o Fortnite entrava ali num momento e num espaço que a gente talvez não conseguisse atingir com esses dois jogos. Você tá empolgado? Sua primeira gravação? Mano, eu tô acabado, velho. Essa camisa é muito linda, velho. Eu tive meu próprio campeonato, eu tive meu próprio bundle dentro do jogo. Puga's Locker Bundle. Look how much it cost me. 30. Easy. Easy money there. Essa é a skin do Puga. E aí junto veio o Puga Cup. Foi um campeonato, foi épico. Eu acho que umas 200 e poucas mil inscrições nele, tá ligado? Mano, o que vier agora é lucro, tá ligado? Eu vou dar meu máximo. Quase todos os dias na live pergunto assim, sei lá, Fortnite morresse, pra que jogo você iria? No começo do Fortnite, mano, qualquer campeonato que você jogava por jogar, você ganhava, uns $500, tá ligado? Hoje em dia não é assim. Essa temporada em si tá lotada de bug, eu perdi o campeonato por causa de cheater. Meu objetivo nesse momento é querer voltar a ser muito bom. Quando, sei lá, acabar o Fortnite, eu ter sido o maior do Brasil e o melhor do Brasil. E é isso que eu quero no momento. Você foi selecionado para o programa Cavalaria. Vá até a porta de sua casa e aguarde por instruções. Como player, seria o melhor IGL que a gente teve no Brasil já. Pô, me meteria uma furada aqui, vou ter que dançar aqui, cara. O cara fez muita história, eu acho que ele é o que tem mais história no Brasil. Um talento nato no Fortnite. Fala, diabo. Você tá ouvindo? Eu falei, fui eu. Bando de idiota do caralho, velho. Eu ouvi, eu não vou te responder. Eu tô falando com você. Eu tô falando com você. Depois de campeonatos muito grandes, ainda mais como foi um Envy de quase um mês fora, o time voltou muito esgotado. E, tomamos pedrada no primeiro jogo. Foram 2 rounds assim que basicamente foram entregados, né? E aí, velho? Deixa eu fazer. E a NiP, os caras estavam no ápice ali, né? Tinha acabado de ser campeão do Envy, né? Os caras estavam tranquilaço. Deitado um pra direita e um pra esquerda, sexy. O diferencial da NiP naquela época era o Psycho. Ele fazia uma leitura no meio do jogo da nossa defesa e mudava toda a parte tática deles e aplicava um counter. Isso quebrava a gente. A gente se posiciona mal, na real, velho. Vai parar pra ver, velho. É que a gente, na época, a gente jogava no estilo de jogo passo a passo, mas o jogo foi evoluindo, né? E isso começou a ficar algo ruim. Isso daí não é novidade. Porque jogou mal, velho. Jogou mal pra caralho, velho. Muito. E tava tendo aqueles problemas de comunicação interna, o pessoal não escutava o sexy, Paulo e Inés ficavam sobrecarregados, Mourinho não comunicava, o PSK estressado pra caramba. Então o time não tava numa boa fase ali. Ninguém entrou com vontade, eu passei o briefing, todo mundo Eu achei que vocês cagaram pra esse jogo aqui, velho. Vocês não tiveram vontade nenhuma de jogar essa merda. Todo mundo morto, velho. Porra, é essa? E a televisão se beneficiou dessa demora da T-Liquid e ficou em primeiro. Minhas táticas não estavam sendo as mesmas. Eu já não me desempenhava tanto, já não tinha mais a vontade, né? Aquele amor pelo jogo como eu tive. O time já percebeu, sentiu também. Eles não podem dar chance, velho. Porque se eles verem brecha, eles vão começar a jogar mais louco ainda e a gente tem dificuldade imensa contra isso. Eu não quero que o Invitation não se repita. Bora. Não, vai ser 7-0 pra nós. Mas o que vocês estão fazendo, velho? Tomar de tudo pra você morrer, mano. Caralho, mano. Porra, se eu morrer, alguém vai ter que fazer os bagulhos, velho. Você começa a culpar muito uma pessoa, o time racha. Porque tá feio. E se a gente continuar jogando assim, a gente vai tomar um cacete. Só pô, a melhor tática aí, mano. Tá botando é bala, mano. Não adianta. Uma hora você vai precisar trocar tiro. Questão de bala, amanhã vamos jogar na bala. Não vamos fazer nossas táticas. Obviamente a bala, alguma hora ou outra, faz uma diferença, mas, mano, acho que tem que ter um equilíbrio entre os dois, assim, na minha opinião. Fazia falta ele matar. Fazia plays insanas no round, que salvava o round? Sim. Mas se você somasse tudo, aquilo fazia falta no final.
Muito mal. Cara! Perdido lá nessa leitura da defesa aí. Nossa! E não adianta ele conversar sobre isso de novo, não. Eu acho que a hora certa de você mexer no time é quando você vai começando a perceber que aquilo é o limite do que aquele time pode proporcionar. Você acha que eles estão mais focados? Acho que tá a mesma merda. Por nenhum campeonato, tirando a Pro League, a gente foi bem. E o último nível. Do you think you're the second best team, or is this the event that you're going to prove that you're number one? Nessa época aí, a gente começou a ser muito lido pelos times assim. A gente foi pro México confiantes, mas sabendo que a gente tinha esse problema. Sim, eu acho que nós estamos prontos pro campeonato. Eu confio no meu time e acredito que a gente tá pronto, sim. Saberemos na final. Nasci pronto. Victory poses. Yeah. A gente chegaria muito bem em vários torneios, top 4 do mundo, top 6 do mundo, top 2 do mundo. Talvez não chegue aonde eu quero chegar, que é chegar a ser campeão do mundo. O time tá pronto? Não, a gente vai tomar um pau. Você, seu time, tá pronto? Não sei. Acho que vai dar bosta. Os jogadores têm que estar prontos às 10h45, tá? Não tava barricada, nenhuma das portas-bomba, né? Óbvio. Nunca barrica, velho. Nunca tá barricado. Nem no treino. Problemas entre os jogadores, né? Vai ficando desgastante a convivência. Eu acho que isso pesa muito. O jeito de jogar tava mudando muito. E se a gente demorasse muito pra tomar uma decisão, talvez a gente fosse sofrer por muito mais tempo pra voltar pro meta e voltar a ser um time muito competitivo dentro do cenário. Finalmente, a gente classificou pro playoffs do Major. Tá na hora da gente se redimir. Aconteceu muitas coisas no nosso time, a gente sabe, desde o Invitational. E tá na hora da gente parar de se preocupar com briga, com intriga. Foi, acho que, o nosso melhor campeonato até hoje. Claro, até agora. Eu acho que é a hora de vocês finalmente, tipo assim, ganhar um fucking Major. E depois disso, só o Invitational. A gente pode se odiar, mas chega na hora, cara, é outro time, é outro pensamento. A gente teve performance muito boa na fase de grupo, tava muito bem. Só que chegou nos playoffs ali, na semifinal ali, era matar ou morrer, né? Atleta eu conheço 2, eu e o Lagonte. É o grande jogo da temporada! A pressão tava toda na Liquid, tipo, já tava ali batendo na trave há um tempo pra quase ser campeão, né, mundial. O Lagones, ele sabia como a gente jogava, né? Tem a entrada dos jogadores da T1 nesse momento lá no México. Com todo respeito, o cara é um animal. Vamos nessa! Boa! Linda, pescar. Jogaram demais aí, guys. Não sei o que vocês fizeram, mas vocês mataram um monte de gente. Depois que você passou pelo pior ali no campeonato, tipo, qualquer coisa assim, você se sente muito capaz de enfrentar qualquer coisa, né? Pô, entrar confiante assim, como time, a gente sempre entrava, mano. Sexy Cake encostado nessa posição é complicado. O time tava ali, ó, focadão, ignorando o exterior. Tenta salvar esse round. Ah, nossa. Meu irmão. Pô, foi uma partida insana, assim. Tipo, a gente não reagia. É a bala, né? O 7-0. O fim de uma era ali de 3 anos ali da Liquid. 7-0 perfeito no consulado. Vale tudo, velho. Vale tudo. A gente tem que deixar tudo em campo aqui. Tudo. Qualquer pessoa que tá acompanhando nunca viu, sei lá, um time feminino ganhando de um time misto, assim, que seja muito bom. Eu quero ser essas pessoas que ganhem, sabe? Boa sorte. Donde moro no Chile é uma ilha, 40.000 pessoas.
Ai, sim, eu gostaria muito disso. De ser, tipo, uma referência para os esportes do Chile. A gente tem mais um jogo pra conseguir ganhar o Game Changers e cravar nossa vaga pra Berlim. Qual a sua opinião sobre as pessoas que te criticam? Elas que têm mau gosto, né? Elas que têm mau gosto. Orgulhosa, feliz. Pra gente, pro cenário inclusivo, a gente tá sempre pensando no plano B. Tá estabilizando ainda, tá se criando. Então, ainda não existe uma segurança. O momento mais importante é o momento agora. Confiança é a gente tá aqui agora. Confiança do que foi não vale mais. Confiança do que vai ser também não vale. O que vale é agora. Indo pro jogo das nossas vidas. We dream of a time where women competing on some of the best rosters in the world. We have a sense of responsibility to do that based on where we are, the impact that we have, and the resources that we have at our disposal. Você gosta do Valorant? Não, nada. Valorant é um jogo novo. A disparidade de experiência não é muito grande entre qualquer pessoa. Você pode inscrever seu time e você pode se destacar, sabe? Porque literalmente foi assim que eu me destaquei. Não foi um campeonato principal, mas foi em outros campeonatos que eram menores, obviamente, mas que eles estavam ali te dando experiência, sabe? Cadê? O Valorant trouxe esse potencial de descobrir jogadoras de todo o Brasil, de todo o planeta, na real, e meio que trazer pra realidade e descobrir essas pessoas. Você já viu eu? Olha. Vamos lá, Nath, mostra você. A Liquid nunca ter tido um time feminino e do nada eles quererem. Era muito mais sobre eles verem potencial na gente, eles saberem que a gente tem muitas chances de brilhar fora só do cenário, inclusive do cenário feminino. Me deu muita garra de querer continuar. A gente também consegue, sabe? Deus do céu, Leti, o que tá acontecendo nessa grande final? Jelly, faz o abate em cima da bastarda. Vai ser difícil no começo, né? 13-6, 1-0 nessa grande final pra equipe da B4. Eu confio que em qualquer pessoa, se alguém quiser, vai poder, tá ligado? Querer é poder. Tá na mira, Crisp, puniu, tem outra, olha ela aparecendo aí, olha a Crisp que tá perigosa demais. Eu acho que a Team Liquid claramente está mostrando ali as suas fraquezas. Pode dar emoção, porra. Dar esse passo que é o mais difícil, que é a decisão de entrar nesse jogo. Olha só, tá aqui dentro as duas jogadoras. A terceira tá na conta, continua respirando e sonhando muito com essa vaga no Mundial, Jun. Às vezes você tá fazendo algo, mas você não sabe se é aquilo mesmo que vai fazer você ser diferente, sabe? 13-4, empata a série Team Liquid. Tinha que abrir mão de alguma coisa em alguma hora. Ter esse reconhecimento no que você faz é um sentimento muito único. Eu pude ver que eu tava indo no caminho certo dessa vez, sabe? Essa parada busca mais combate. Olha só, DRN, sobram 2 contra 2 ainda. Tá complicado demais pra Sayuri. Olha só, Team Liquid. Grande campeão do Game Changers. Liquid pode carimbar o passaporte porque tem a vaga pra Berlim. É a série mais importante do ano para todas essas jogadoras que estão aqui agora se abraçando, retribuindo o carinho e o respeito que temos aqui. What the women's team has done, and they have led the space in inspiring young girls to compete, is so powerful. It gives me chills. There are more young girls dreaming of becoming the next Daiki. I think that's incredible. Ninguém quer mais que nós. Então elas não iriam levar o título da gente. Tem muitas meninas que o objetivo delas é ganhar o Game Changers, ir pro Mundial. Eu acho que eu quero chegar onde os caras estão, tá ligado? Tipo na franquia. Boa, bastardo. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Sempre tive que estudar. Então os melhores não estavam chegando a lugar nenhum. Onde que eu vou chegar? Eu tenho que viver, né? Vou viver do quê? De sonho. Aí eu fiquei por 10 anos aí nas sombras. E aí eu falei, bom, é isso.
Eu nunca imaginei fazer lives. E eu comecei a jogar e falei, caramba, esse jogo é bom. Era Valorant o nome. Eu joguei no primeiro dia que lançou. Pô, você fala bem pra caramba, por que você não abre live e tal? Eu falei, pô, tá bom, vai. Aí abri. E comecei a ver dinheiro entrando, né? Aí eu falei, poxa, tá funcionando. É a profissão do momento, né? Eu vou pros Estados Unidos, eu vou dar as caras. Aluguei uma casa no meio do nada, no Texas. Eu era muito pequeno na época. One day he woke up with his outgoing personality and he decided to shoot me a DM on Twitter asking if he could join Team Liquid. I forwarded him to a manager and we looked into it and we decided it was the right opportunity for us. Pô, é um dos maiores streamers de Valorant, é um cara com uma cabeça completamente diferente de todos. Ele tem uma parte educacional muito legal, ele ensina muitas pessoas a jogarem. Qualquer um que acesse o YouTube tem tudo de graça lá. Esse é o maior acervo de aulas, de conteúdo sobre Valorant, sobre tudo do Valorant. Se você quiser destrinchar tudo, está lá. Tem um fator curioso que a minha comunidade feminina é uma das maiores, porque eu tenho muitas iniciativas pro cenário feminino. Ele tem o Resenha das Minas, que é um projeto também que traz as meninas pra jogar e pra competir entre elas. Tem muito criador de conteúdo, mas não tem muito criador de conteúdo bom, que faz a diferença no dia das pessoas. Enquanto você não conseguir se conectar com a pessoa que tá do outro lado e impactar o dia dela positivamente, que seja uma vez pelo menos, essa é a chave do sucesso. É que eu sou o caso de uma pessoa ser animada, eu sou uma pessoa pra cima, animada. Mas nem sempre a pessoa mais animada é a pessoa mais assistida. Eu, olhando hoje, eu consigo ver pessoas que cresceram em 1 ano atrás, 6 meses atrás. Espaço tem. Ele com certeza é a pessoa mais dedicada que eu conheço. Por isso que eu falei, irmão, ele é um robô. Tô online todo dia. Toda hora. E eu quero chegar em algum lugar. Então, enquanto eu não chegar lá, eu não vou parar. Rapaziada, estamos aqui na casa do Puga pra acordar ele. Só o básico, só o básico. Meu, o Raza... o Raza, eu acho que é a pessoa mais engraçada da Team Liquid. Com certeza. Então, como é que é mesmo? Você tinha perguntado? Eu tava trabalhando no telemarketing lá atrás. Meu primeiro trabalho foi esse. Aí depois eu fui trabalhar de Uber lá na Austrália. Então eu comecei há 3 anos atrás, ali no começo de 2019. Eu não tava fazendo nada, literalmente nada. E acabou que, pô, uns amigos meus falaram: pô, Raza, por que você não pega e começa a fazer umas lives, já que você joga o jogo 12 horas por dia, 10 horas por dia? E aí eu abri a primeira live, pegou ali as 30, 40 pessoas. Aí depois de 1 mês, 2 meses já tinha 300, 400. Eu falei, caramba, que absurdo, pô, a galera curte mesmo. Caralho, mano. Tipo assim, eu recebi muitas propostas de muitos times, né? Vazou, pai, vazou. Ah, vou postar no Twitter, tô nem vendo, pai. Eu optei mesmo por ficar e aceitar a T-Liquid porque, pô, os caras tinham um trabalho de imagem muito da hora, entendeu? Engajava bastante a comunidade. Vamos pra T-Liquid então, né? Já que é uma referência tudo. E aí quando eu recebi a proposta deles, não teve nem como... Aí eu falei pros outros times, pô, obrigado aí, mas a T-Liquid chamou eu aí, então vamos pra cima, né? Não tô nem aí. Mas agora a gente vai fazer uma tentativa de passar uma coreografia com 4 movimentos que se repete. Beleza? Opa, tudo bem? Já é. Chegou atrasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu gosto de jogar o que eu gosto de jogar. Eu faço milhares de horas de live do jogo que eu gosto de jogar, entendeu? O jogo pode estar explodindo, milhares de pessoas vendo o jogo, que eu não vou pra lá. Não é o meu perfil, sabe assim? Gosto só de jogar Rainbow Six, então é só live de Rainbow Six. Mesmo que outros jogos são maiores, sabe? Não tô nem aí. Fiquei sabendo que o Raza curtiu essa ideia também. Opa, eu amei demais, hein, pô. Amei. O que eu mais amei foi acordar às 6 da manhã, pô. Tá louco, isso aí não tem coisa melhor, mano. Porra, amo pra caralho ele, velho. Como é que não amar esse cara, mano? Sério, meu irmão, herói da nação, velho. Bora! Você tá doido? Eu te falei o que ele fez ontem, meu. Ontem ele conseguiu tirar a BD do campeonato, cara. Nossa, nosso time, caralho, bora! O time é Raza, que é streamer da Liquid. Tem um pedreiro, tem um eletricista, tem pai de pet e dentista aposentado no time. Os caras tiraram um time de Tier 1, viado. Tem como não gostar, irmão? Porra, herói da Tier, Raza. Você tá doido, hein, mano? Herói, né? Herói. Quando o cara é herói, é isso aí.
aí mesmo. Ai, bonito de se ver, ai, galera. não é Meu possível Deus. isso aqui, mano. Não basta nada não, tem delay. Então, a mensagem que até hoje foi a maior, assim, que eu já passei, pô, é tipo, é nunca desistir, sabe? Pô, sei lá, é só trabalhar, e o que eu trago também pra galera é sempre estar alegre, entendeu? De vez em quando eu fico bravo, né? Mas na live ali, eu fico bravo com um cara ali, louco que me matou na ranked, entendeu? Já fico bravo com ele. E mesmo se eu tô um pouco pra baixo, assim, a live, pô, me deixa 10 também, entendeu? Assim, eu falo umas baboseiras assim que eu falo, mas é sempre mantendo respeito, né? Sempre, pô, não passo do limite. Acho que é isso. Aí, mano. Até hoje em dia eu falo com o TD, caralho, mano, ele foi rebaixado, tá ligado? Tipo, não acredito. Tipo, não é vergonha pra mim não jogar Série B, nem nada. Cabeça erguida, dei meu melhor e vou continuar dando até o final. Eu tava em todas as conquistas, tava em todos os momentos bons. E agora a gente tá vivendo o pior momento desde que a Liquid entrou no cenário. E muitos jogadores não queriam jogar, nem a Série B também. O jogador desmotivado não ia funcionar muito bem naquela posição. A gente resolveu pegar algum sangue novo. Às vezes. Bora ganhar tudo. É só isso que a gente pede, né? Só isso. É mais uma oportunidade de me provar e de mostrar que se eu tava bem na vitória, eu vou estar bem na derrota também. Ai, ai. Eu fiquei de reserva mais da metade do campeonato. Sempre eu treinava cada vez mais e sabia que minha hora ia chegar. Cachorro, caralho! Essa cabeça, meu! E a gente trouxe o Ericão também pra ter uma gestão um pouco diferente. O Ericão já muito experiente, um baita profissional. Vai estourar o borrinho aí, caralho. Conduzir equipes do LoL, da Liga de Acesso para o CBLOL. E foi essa missão que eu abracei, de colocar a Liquid no lugar de volta onde ela deveria estar sempre. Fudeu, velho. A gente não conseguiu criar o time suficientemente bom para poder subir. Nossa caminhada no Free Fire depois foi um pouco mais árdua. A gente assistia, obviamente, a Série A, né, pra ver o que os times estavam fazendo. Mas é muito difícil você convencer um jogador da Série A jogar a Série B. Principalmente porque o cara vai estar distante do Mundial. Surgiu uma oportunidade. E aí a gente colocou pro Souto. Quais são os 3 caras que a gente pode trazer que fariam a gente subir pra Série A sem dor de cabeça? Então foi uma negociação complicada, porque são jogadores de ponta, seriam disputados e teriam contratos longos, com multas altas. Precisou tomar uma decisão. E a decisão foi a de fazer algo que a gente talvez não gostasse tanto, eu e o Rafa, né, de comprar uma vaga. Mas pelos jogadores valeu a pena. Parecia uma eternidade, parecia que não quer começar, mas enfim, vamos estrear agora, hein? Se alguém pedir, não precisa nem ser o capitão, não. Se alguém pedir, eu faço. Tem que confiar, né, no time. Comento com as pessoas que formar capitão hoje no jogo é muito difícil, tá ligado? Cara, é mais eu entender o jeito que ele joga, que é totalmente diferente do que eu sou acostumado, e ele entender os meus pontos também. Você tem que ter o cuidado de não ultrapassar a linha do coach, tá ligado? Tem função que não é sua, né? A gente voltou para a LBFF, né, com a line que era uma line bem promissora, mas a gente acabou se tornando um time intermediário durante toda a competição. A gente montou uma seleção. A gente tinha o MTS, que já tinha sido MVP da liga, o Iago, que era o atual MVP. A gente tinha um time que era para brigar pelo título e, assim, brigar forte, sabe? Nenhuma partida hoje foi uma partida que a gente estava na nossa zona de conforto, tá ligado? A Copa do Milhão, pra nós, era o grande foco, assim. Rapaziada, hoje esquece aí tabela, esquece ponto, esquece tudo. Você jogar na confiança que você jogou a semana toda de treino, jogar, se divertir no dia que você jogar. R$1 milhão mudaria a vida de muita gente e a gente focou muito nesse campeonato. Ave Maria! Team Liquid muito bem, são 6 abates, a B4 chegou. O primeiro time que fizesse 100 pontos ganhava. Nossa, você quebrou muito, comeu demais, mano. Você fez uma bruxaria, pô. Quebrou muito. Uma reconstrução intensa do time. O Liquid vai fazendo a Os outros times olhavam pra gente com muito respeito, porque a gente tinha uma seleção mesmo. Não pode tentar dar uma de herói hoje, tentar, querer fazer maluquice, dar uma linha aberta, porque
vai ajudar o profissionante de todo, tá ligado? A Team Liquid agora corre um perigo. Se cai, zera, meu amigo. É complicadíssimo na tabela, cai agora. A gente perde uma trocação pro time que foi campeão. Se a gente ganha aquela trocação, provavelmente a gente tinha sido campeão. Olha isso, foi pra cima. MTS, caiu todo mundo. É um gosto amargo por ter ficado em terceiro e não ganha nada, mas no fim acaba sendo um bom resultado. Pô, só parabenizar que eu acho que a gente foi muito bem mesmo. É isso aí. Tá muito torto, velho. Meu amigo, vai, deixa a mão reta. Entendi. Você deixa de diagonal, tá? Cara, foi muito 50-50, assim. Hate, óbvio, mas tem muitos fãs que entendem a Liquid, que gostam da Liquid em si, independente do plantel, do elenco. E a gente tem que estar pronto pra adaptar. Chega 1 minuto e meio, 1 minuto e 10 de round ali. Vamos tentar limpar um pouco a comunicação pra gente trabalhar a nossa finalização, pra ficar sem afobação. O Sex, nosso GL, que comandava, né, o time. Moringa fazendo trabalho de suporte 2 ali, às vezes fazendo intermediário. São posições muito importantes dentro do jogo. Não é que é mais fácil, mas se fosse só um, não ia ser tão difícil. Porque o simples é importante. Vocês não vão conseguir fazer algo complexo se vocês não fizerem o que é simples bem. Teve que começar tudo do zero. Vieram 2 nomes novos, né, jogadores desconhecidos. Agora a gente foi realmente a Team Liquid, né? Calma, agressivo nos momentos certos. Mas a gente deu voto de confiança. A gente acreditou nele ali como GL e seguimos em frente. Acho que eles vieram aí, deram novos ânimos aí pra gente. Tá lá, a gente foi de... Vamos ver, criança diabólica. Vai ser nos caras, mano, sem medo, velho. Eu sou Reset e eu sou mineiro de Pará de Minas. É uma cidade bem pequena, assim, não é algo comum por lá. Se você está colocando muita pressão em você, se você às vezes está tendo uma autocobrança muito severa, não é necessário isso nesse momento. Na época tinha aquele ar de dúvida, né? Mas é normal. É até um pouco desafiador, assim, porque você chega substituindo 2 jogadores, assim, grandes, né? E, sei lá, você quer dar o seu melhor, assim. E ver, tipo assim, a dúvida do pessoal, pra mim, foi meio que um desafio, assim, sabe? Caralho, porra! A gente mudou muito a estrutura do time. Você tem que fazer um trabalho extenso em um curto período de tempo, né? Isso impactou bastante nos resultados, né? A gente perdeu a vaga pra Suécia. Foi triste, que ela era ficar fora de um Major, né? Um campeonato importante, mas a gente já esperava que era algo que poderia acontecer. Nossa visão sempre foi pro Invitational, né? Tipo, é a longo prazo. Viramos um time, finalmente. Não é um campeonato qualquer. A gente tem um 6º jogador lá fora. Se chama torcida. Se chama cavalaria. São pessoas especiais que estão aqui hoje. Não é apenas a torcida, é a torcida da Liquid. A torcida de Liquid, tipo, é a top 1 no Brasil, né? Tem como. É como se fosse a torcida do Corinthians, é a fiel. Mas para isso, é preciso vencer a Team Liquid. Assim como fizeram o Invitational desse ano. No Brasil, é muito time bom. Juntar todos em uma liga é muito disputado, não é fácil de vencer. Pra mim foi muito especial, foi minha primeira final, o primeiro evento que eu tava jogando presencial e minha família inteira tava lá. Vai tentar buscar mais uma, no preparo e consegue. Será que pega? Impressionante! Olha o que o West fez! Olha o clutch que esse garoto fez! Tantos anos, a gente longe da nossa família e ter eles presentes com a gente, vendo a gente comemorar algo, não tem preço. Já achou o primeiro, vem agora pro segundo, impressionante o reserva! Todos aqueles jogadores que são minha família também, sabe? Você tá vivendo com esse cara há anos, você vira a família dele, você sente o sentimento dele, você sofre com ele, você fica alegre com ele, você compartilha aquilo com ele. Atenção, e não quero os 5 e o Simon sempre ligado. Eu falei assim, não pode tirar a gente daqui, chegou aqui junto, a gente tá comemorando junto, a gente passou por muita coisa. Esse time levanta junto! Esse time levanta junto! Você vai falar muita merda! Esse time levanta junto! E o velho endoidou. O velho endoidou. O velho vai infartar! O velho vai infartar! Aí depois eu voltei, pedi desculpa, né? Então, isso foi sensacional.
Foi meio que um encerramento da minha carreira ali, porque eu sabia que eu já não tava, tipo, no meu ápice mais. Foi chave de ouro. Eu queria ter ganho Envy com eles. Ali ia ser... Pô, você vê os caras jogando sempre lá, Invitation, o maior campeonato do ano, e agora eu tô indo pra lá. De primeira instância, assim, eu acho que a ficha não caiu. Eu acho que tudo que eu faço, assim, é mais por causa da minha família. Tipo assim, dar uma vida melhor pra família, porque eu vim de uma cidade pequena, não tinha muitas chances, assim, de ter nada muito grande lá na cidade, sabe? Esse último Invitational pra gente, ele começou muito bem, ficamos invictos, né? A primeira coisa que veio na nossa cabeça foi Paris, né? Falou, cara, se Paris, a gente ficou meio bambiano, já ficou na final, esse aqui vai ser fácil, né? Vai mostrar 6,5. Galera, quem é fã de pé aí, galera, pé. Já a Liquid acabou perdendo para a TSM de 2-0. Foi uma derrota inesperada, um duplo 8-6, 2 overtimes ali. Na fase de grupos era um time, no stage era outro time, mudou. O time apagou. Eu não sabia o que fazer. Nesk pode ser decisivo agora, pode ser pego pelas costas. Olha o Luquid como vem, pega o primeiro, pega o segundo, acabou! A gente acabou, em alguns momentos, fazendo a mesma coisa, né? Fazendo o jogo setado. É um jogo muito bom, mas, cara, é muito punitivo. Muito punitivo. Você tem que ser muito perfeito pra dar certo. A Liquid fica pelo caminho, 2-0 BBR. E a última cena que eu tenho na minha cabeça é eu do lado do PSK. Irmão, eu acho que essa é a minha última jornada com você. Aqui na Liquid. Pô, tem 2 comprimidos aqui, hein? É de veneno? Como é que você tá, Paulzão? Triste, velho. Qual é o seu objetivo de carreira? Ser exemplo pros outros e ser o melhor no meu cargo. Eu acho que eu posso dizer que eu consegui bater esses 2 objetivos. Que hoje eu fui promovido para coordenador de eventos aqui na Liquid do Brasil. Então me sinto muito orgulhoso, que era um objetivo meu fazer carreira na Liquid, né? Almejava ser um Rafa um dia, quem sabe? Não sei. Fica pro Silence do futuro aí. Onde você está agora? Frio, que frio, cara. Berlim foi muito único. Vai dentro do Marvagem, tá ligado? Não dá. Fazer um jogo internacional com meu time por primeira vez. Para mim era um sonho desde que era bem pequena. My name or my nickname? Nickname. It's Bastard. Eu conheci a Naxi por causa do time. Eu acho que ela foi a primeira Radiant no Brasil e para mim era muito da hora jogar com ela. Olha que princesa! Que isso, gente? Eu tô gravando tudo. A DGN, eu gosto muito da DGN. Tudo que eu faço nesse blog aqui é jogar Pokémon. Ela sempre fala umas verdades que tipo, ninguém fala. Tava um pouco nervosa, muito nervosa na minha vez, mas tudo bem. Algum take eles vão conseguir. Eita, rica! Segue, velho! Vai lá, cara. Eu não quero, não tô muito nervosa. Eu também. Eu com a Nath nunca tivemos uma boa relação. A gente sempre chocou em algumas coisas, tipo, em comunicação, a gente não se dava bem, muito bem. E ela sabe disso. O ano passado a gente falou muitas coisas por causa da nossa psicóloga e a gente se deu melhor, tá ligado? Vai virar suas calcinhas pra lavar na tela? Eu também tava pensando nisso. Pra mim foi muito incrível, porque eu fui a primeira mulher, né, no Brasil, na equipe de conteúdo. Todos ali estavam vivendo o sonho, sabe? Tem uma mais? Tem uma mais? Bastante. É a sua favorita? Você tem algo pra dizer? Quando o Palestra ele entrou no nosso time da Game Landers, a gente não tava numa época muito boa. Eu trabalhava com os meus pais numa empresa, era engenheiro, então, tipo assim, largar aquilo que tinha pra competir pro meu pai e minha mãe era um negócio muito esquisito. Quando o Palestra entrou, ele fez um diferencial enorme, porque ele parecia aquela peça que tava voltando, sabe? Chegou o dia, rapaziada. Que hoje prova que sonhos não envelhecem. Dia 16 de agosto de 2021 foi a primeira vez que eu treinei as meninas. São mais de 500 dias sem perder uma série no Brasil. A vida. É isso que nós vamos pra agora nesse jogo. E eu ia parar, tipo assim, literalmente eu ia aposentar, né, digamos assim. Elas provaram pra mim que faz sentido continuar.
Rapaziada, nesse torneio aí não tem nenhum bicho-papão, é só você jogar o jogo. Só pegar a realidade. O bicho-papão é nós. Eu só aposento quando eu ganhar tudo. Vocês vão ter que me engolir. Vai começar, brasileirinhos! Team Liquid e equipe da Fenel nessa estreia no Mundial. A gente não chama as meninas de time de Valorant feminino ou time de Valorant inclusive, é time de Valorant Brasil, porque elas representam uma nação. Bastardinha pela escada agora, conseguiu punição, ela contra a Len. Nossa! Finaliza ponto nosso e 1-0 pra equipe da Liquid. Eu chego no campeonato com a primeira vez no ano com a sensação do tipo, não dá mais tempo de fazer nada. Vamos acompanhando porque a Kurumi já está nesse desarme, encontrada pela Festival. 13-8 pra equipe da Fenel. 1-1 na série. Haja coração, brasileirinho. Assim, não precisamos resolver as coisas sozinho, velho. Sobra somente a Suzu agora. Sozinha contra num X1 ali da DRN. Já tem informação, olha a abertura. DRN 4 kills. Era uma das engrenagens ali. Pega ela, Daiquinha. 30 de HP somente. Encontrado, eliminado e o ponto é brasileiro. 13-9. Team Liquid vence a série por 2-1 na estreia aqui no Mundial. A jornada que a gente tira do herói, ela é um pouco parecida com a nossa mulher. Mas não é a mesma coisa. A heroína, ela enfrenta outras coisas que o herói nunca vai enfrentar. Nunca. Simplesmente por gente ser quem é. Ajudar a ter um pensamento livre, conseguir ter um pensamento crítico dentro do esporte, um ambiente seguro para trabalho, então eu sempre priorizei isso. Acredita, torcedor, porque a SR tá a 1 ponto de já conseguir o primeiro mapa, que é a escolha da Liquid. A Liquid precisa se reinventar e não deixar esse ponto acontecer. E o primeiro mapa vai pro time da Shopify. Quando a gente era da Game Landers, a gente não tinha o IGL fixo. Todo mundo fazendo. Eu dei a ideia de eu ser IGL, todo mundo concordou e todo mundo falou que já tinha pensado nisso. Elas ficaram me respondendo, não dá. E eu não tô na tela delas pra saber o que elas podem fazer, tá ligado? Pra mim, tava tudo dando errado e era tudo culpa minha. E elas não pra jogar. 7-5 pra Shopify. Eu não sabia como falar, eu não sabia como passar o que eu queria. Assim é sofrido. A Liquid precisa desse ponto pra não deixar a Shopify ganhar agora. O que me ajudou bastante a tirar um pouco essa noia da minha cabeça foi compartilhar o que eu tô sentindo. Assim, elas iam saber quando poder me ajudar ou como me ajudar, essas coisas, sabe? Eu sempre quis me destacar mundialmente. Consegue fazer o punch da Spike. Nossa! Ela foi mandar ultimate e não conseguiu, mas a Bastardinha salva! Legend morreu e voltou agora. E eu acho que estou conseguindo. Tá sozinha contra duas. O torcedor acredita na Liquid. Ela parecia isso! E teremos um terceiro mapa nessa série. Se a gente fazer o nosso que a gente ganha. DRN tira, a Naxi também. Falta apenas uma. A Liquid vai pra final superior. 2-1 Team Liquid. Such amazing role models living the Team Liquid values, pursuing excellence, authenticity, humility, diversity and inclusion. Love it. Such great role models. Keep up the great work and looking forward to you winning on Sunday. Eu acredito no amor, tô apaixonada. Quando eu jogo, eu não penso em nada mais que jogar, tá ligado? Eu não penso no amor, não penso, estou apaixonado, vou matar muito, não. Yeah, finally. Tudo que a gente fez preparou a gente pra estar aqui, tá ligado? Fazem o que a gente treinou, se soltem, mano, se divirtam, mano. Acompanhando então a Naxi por outro polo do mapa, encontra a jogadora! Pra cima, Naxi! Você vai lá e vê estatisticamente falando, porra, ganhou tudo, não sei o que, no ano inteiro, você fala, porra, é um histórico da hora. Mente da Daika aparecendo por ali, vem de novo o Naxi, vai pra cima da Naxi! Mas eu acho que no dia a dia não era. Cuidado, bastarda! Foi pega, a Naxi tá por lá. 2x2 agora, sobra 1x1 agora. A situação complica, Juliano. Finaliza 14-12. Vitória da G2. Estávamos meio que estancadas. Encontrada, eliminada 13-10. Ponto da G2 que fecha a série num 2-0. Vamos ser documentário aí.
Chegamos até aqui por causa de você e por causa de todo mundo. Não vai ganhar, não vai perder por causa de todo mundo, velho. Todo mundo sabe o que fez, velho. Amanhã não acontece de novo, entendeu? Eu senti uma sinal, tipo, eu senti que a gente não tá pronta para ganhar esse dia. Beleza, eu vou encontrar o meu destino, né? Cheguei lá, só tava eu mesmo olhando pra mim mesmo. Tudo que eu fiz e deixei de fazer ao longo do ano e era aquilo que eu ia subir no palco, tá ligado? Tem que tomar cuidado, Bastardinho, a gente confia. A gente acredita, mas não, a Sonder faz o ace pra finalizar o primeiro mapa. Não adianta você fazer um time só de Neymar, por exemplo, né? Então, vou trazer 5 Neymar pro meu time e algumas coisas já não funcionavam tão bem. Já foi spotada, conseguiu a primeira eliminação, cai pra Sonder, 13-5, 2-0 pra Shopify. Mas sem Liquid, pode levantar essa cabeça, porque vocês são top 3 do mundo. Fiquei triste com a derrota, chorei. Mas, tipo assim, eu não tô triste mais, tá ligado? A gente fez coisa pra caralho esse ano, pelo amor de Deus, velho. Eu tô muito suave. E, tipo assim, eu não tô falando de boca pra fora, porque você sabe como eu sofro essas coisas, tá ligado? Ai, chega aqui, sapatinha. Hein? Você queria vir pro Mundial, não queria? A gente tá aqui, velho, e a gente fez coisa pra caralho, mano. A gente fez coisa pra caralho, velho. Você aprendeu coisa pra caralho. Caralho, tá muito frio, mano. Um, dois, três. A gente não sentia muito tudo que tava acontecendo, sabe? Beleza, acabou, vamos pro próximo. Hoje não, tá ligado? Eu consigo tirar proveito de tudo. Esse time aqui tá uma parte de farinha, mano. Mano, você bota o queijo na chapa, bota o frango, qual sai primeiro? O frango. Ué. Mano, é complicado. Essas discussões aí, é todo dia uma discussãozinha dessa daí. E a gente tem que falar, galera, só vamos focar no treino aí. É segunda, terça, quarta, quinta e sexta às 9. O bagulho vai ficar louco, velho. Eu sempre fui muito próximo à parte tática em todos os times que eu passei. Quando a Liquid me ofereceu a proposta pra ser coach aqui, eu conseguiria agregar essa parte. Mano, entrar pra ganhar. Mano, na vontade, me explodiu os caras. O time tinha bastante vício. Como era um time que jogava um estilo de jogo que era conhecido aqui como o setado e tal, demorava bastante pra entrar no mapa. Mas em alguns momentos a gente podia pular as etapas e a gente acabava não fazendo. E isso, querendo ou não, deixou o time, eu acho que um pouco mais agressivo. Aí a Melite fica Calma, quero puxar uma história. Quando você não tem mais tesão na vitória, quando você não consegue mais sentir aquele gás de gritar por ganhar round a round, é porque você não gosta mais daquilo. Ué, tá se frustrando com o resultado do treino, pô? Ué, foda-se. Foi logo quando eu comecei a pescar, a levar a pesca como um hobby pra mim, eu falei, cara, eu posso ter vida. É isso. Às vezes, pensa melhor antes de falar, então. Tá? Mas não é pra ficar puto, não. Fico jogando de domingo a domingo e jogar não é mais uma coisa que eu gosto. Não me chama, que eu tô estressado. Por que você tá estressado, cara? Porque eu não aguento mais. No começo, eu acho que esse foi o plano. Não mudar bruscamente, mas ir adicionando alguma coisa ou outra. Pra não sair do nada, assim, da água pro vinho. O principal objetivo da Liquid e meu, desde quando eu entrei, é o Mundial, é um campeonato internacional. Liquid find their opening win. Some of the tournament favorites, but when are they not? Ali, a partir daquele momento, a gente começou a entender o quão conjunto era importante. Então acho que Charlotte foi tipo o início, assim,
porta de entrada, assim, pra gente conseguir trabalhar bem em um campeonato internacional. Um jogo bom, estreamos bem, graças a Deus, os caras jogaram igual uns loucos. And we're back with Furia versus Team Liquid. Não, os styles são bem diferentes, né? 7-5 for Furia and a stunned Liquid here. Os caras descem o pau no meu mano Exord, fora o Exord, manda ele embora. Mas o cara, todo mundo sabe, dentro da Team Liquid, que ele faz um trabalho muito top, pô, então... A gente jogou mal, a gente perdeu porque jogou mal. Sim, ponto final, velho. O que a gente tem que ter cabeça agora é tipo, mano, porra, perdeu um bagulho na fase de grupo, não estamos fora do meio, tá ligado? Como que é a sua relação com a Overstreet? Eu acho que é uma responsabilidade na qual eu assumi, sabia que vestir o manto seria algo pesado, mas é outro nível até porque é a Liquid, né? Mano, o time já discutiu 3 vezes e é disso que nós gostamos. Fala, 4 agora. O cara não sabe explicar o sentimento, pô. Feliz, tô feliz. Semifinal, daqui a pouco, Liquid e Brasil. É o que nos restou no campeonato diante de 3 norte-americanos até aqui. O principal, assim, é eu sair daqui, eu sair com a cabeça erguida de que a gente conseguiu transformar o patamar da camisa em um patamar maior. 4 contra 2 agora, com 20 segundos a Liquid com a desvantagem. Canadian faz a eliminação no Palu e termina a partida. A Liquid se despede, o Brasil se despede. Sejam muito, mas muito bem. Concentração, velho, vambora. Concentração, velho. Vamos focar aqui, velho. É a mesma coisa do jogo passado, velho. Começaram com um ataque rápido e foram pro ataque setado, tá ligado? Eu peguei um time que jogou a vida toda um estilo de jogo muito marcante, assim, né? No segundo split a gente tentou meio que mudar isso de uma forma muito brusca. Eu acho que esse foi o erro. Eu não quero estar aqui, eu não quero jogar. Por que eu vou atrapalhar eles? Por que eu vou fazer eles perder? Quem diria, hein? Quem diria, né? Quem diria? A Liquid está em último lugar. E você vê um time ficando em último, olhando a tabela, olhando a televisão e ver aquilo ali Cara, era humilhante pra mim, sabe? Eu não conseguia aceitar. Pode ter o nome que for, pode ser o time que for. Você vai dar o teu melhor, o cara vai dar o melhor dele. Quem decide é o jogo, né? E essa é a base. Acho que o ponto principal pra mim foi a mudança do estilo de jogo, tipo. Isso quebrou a confiança. Eu acho que foi o estilo de jogo. O que mais quebrou a gente assim foi a parada do estilo de jogo que mexeu com a gente. Eu vou querer forçar 2 caras só, velho. Não, cara. Não, a play foi boa, pô. A play estilo fúria, velho. É o meta, pô. Mas tem um e morre muito, velho. Esse jogo começou a Liquid no Brasil. Esse é o DNA. Quero ver o time que eu tinha visto. Os caras que eu tinha visto. Os caras que foram contratados para estarem juntos jogando. É isso que eu tô buscando. O time tava muito mal, mano. A gente tava muito mal ali na parada e a gente não sabia o que fazer ali pra ajeitar. Aí a gente acabou voltando pro nosso estilo de jogo antigo. Guys, jogo decisivo. Guys, uma final por dia. Todo jogo é final, porra. Vamos ver a gente sobre ele vai falar, cara, o Team Liquid não tá nem aí pra fase que tá. Você cobra muito e ouve muita coisa de fora. Quem tá pra te ajudar tá aqui. Tá fechando essa porta pra dentro. Você não vai ser o Michael Jordan, o Magic Johnson, o Kobe Bryant. Porque não é pra você ser eles, é pra você ser o West, tá ligado? Acho que é a primeira vez na sua carreira que você pega o começo de season ruim. Você nunca teve que lidar com isso. Tô mentindo? Família é o caralho, isso aqui é empresa, família. Gente chegando, não deixa a gente chegar, velho. Não deixa a gente chegar, velho. Tipo assim, acho que hoje, mano, do que a gente não tinha, que era nada, a gente agradecer a oportunidade que a gente vai ter, tá ligado?
E um dos problemas que a gente teve no split foi o bagulho de falta de vontade, tá ligado? Não comemorava, tava meio broxado. Hoje é o dia da gente mostrar que a gente tá vivo, tá ligado? Deixa eu gritar, comemorar e viver a parada. E a FaZe fecha no 8-6 em busca da vaga para o Major de Berlim. Cobrou, né? Mais uma classificação. Grande parcela de culpa é minha, e brigando com todo mundo, o time já não era mais unido, não treinava direito. Eu demorei pra enxergar, cara. Eu vou parar. Não quero mais. E foi isso. Medo de perder tira a vontade de ganhar. É sem medo de perder, mano. Sem sair daqui com 0 pontos, jogando o nosso jogo, eu tô de boa. Criei uma ligação muito forte com eles. Era a line mais tranquila e mais promissora que a Liquid já teve de Free Fire. Que a gente tava muito perto de fazer essa line acontecer. A gente teve uma mudança de técnico no meio do split. Quando você domina um local do mapa, é muito difícil de te tirar daquele local. E a nossa situação, quando o Night chegou, era que a gente já tava nos piores lugares do mapa. Nada disso. É tesão de estar aqui, é estar feliz de estar aqui. Curte o momento, mano. Curte o momento. A gente acabou terminando o ano chegando nas finais e tudo mais, mas foi um pouco aquém do que a gente queria como equipe. Muito orgulho de vocês, porque a gente saiu de um buraco que a gente tava muito fundo. Fizemos uma final digna, mano. A gente fez o que dá, mano. Tenho certeza que todo mundo deu o melhor aqui, pô. Unfortunately, Free Fire never really became what we would have hoped for. Whenever we enter a game, we hope to build out the ecosystem as a whole. So every sport has an economy that's built a little bit differently. Some sports are based on payments from the league. Some sports are based on payments from our partners. In our case, sports are based on selling digital items. And so we always need to build somewhere. A gente termina 2022 com uma dúvida muito grande do que a Garena quer fazer na liga. Os boatos foram surgindo cada vez mais. E a gente vira o ano sem a Garena responder. Os times não conseguiram se preparar direito pro futuro. A gente não era dono da vaga, porque a vaga é da Garena. A gente não tinha direito de imagem. Não tinha nenhum item digital que seria dividido entre as equipes. Não tinha revenue share dos patrocínios que a Garena fechava para a liga dela. Quando você para analisar de forma de negócio, a Garena virou um negócio insustentável pra Liquid. Tá pegando aí. I think for Team Liquid, we need to figure out how we reach mobile game audiences in better ways than what we've done. We need to bring in fresh perspective and mobile gaming expertise in order to crack the code on how we can create more Team Liquid affinity within the mobile games audience in games like Free Fire. A gente teve altos e baixos, obviamente. A gente foi do título pro rebaixamento. Mas o balanço é positivo. A gente atingiu uma comunidade que era difícil a gente conseguir atingir. A gente teve títulos. Então foi uma decisão muito dura, sabe? Porque se dependesse do coração, hoje provavelmente a gente estaria fazendo uma irresponsabilidade e comprometeria tudo que tá acontecendo hoje em dia atualmente. A gente foi muito grato aí pelo tempo que a gente passou no Free Fire e ainda mais grato pelos atletas que passaram. Eu espero que eles estejam muito felizes hoje aí jogando e continuem seguindo no cenário. Eu queria que ele tivesse entrado no meu lugar, entendeu? Só que eu acho que ele era de menor ainda na época. Sempre soube. Cara, ele é a cara da Liquid, ele é o que precisa entrar. O Lago é um robô, é uma máquina. Ainda foi campeão mundial, né, cara? Por algumas horas você poder falar que você é o melhor do mundo, você é o melhor na sua função, assim, é tudo que a gente quer e que quer repetir de novo, né? Primeira semana de treino na roça aí. Aí foi onde o pau quebrou, mano. A rotina ficou pesada. Ele criou times do zero, muitos desacreditavam, ele fez funcionar. A gente reformulou, na época, todos os 9 mapas. Mano, foi muita coisa pra se fazer, velho. Então, meu sonho era ser jogador profissional de tênis, né? E eu tava fazendo a pré-temporada e eu comecei a sentir dores, tipo, no corpo inteiro. Fui literalmente em 9 médicos, ninguém descobriu o que eu realmente tive, assim. Eu fiquei 1 ano e 3 meses machucado e por isso que eu comecei a jogar videogame, basicamente.
alguns males que vêm pro bem, né? Não estaria aqui hoje se eu não tivesse me machucado lá naquela época. Nossa, ganhando amanhã vai ser a sua primeira semana tranquila na liga? Vem cá, tá sincero pra mim. Tem, mano, precisa muita coisa ser arrumada aí. Muita coisa mesmo. Mas a gente vai conseguir. Os jogadores precisavam ser melhores competidores, assim. Parecia que a gente jogava a partir do campeonato, só que jogava pra melhorar e não jogava pra ganhar. Mudou a minha função, mudou a função do ESC, então era eu e ele se adaptando a uma nova função. A FaZe tem o ponto decisivo pra cima da Liquid. Tipo assim, se a gente perder agora, acabou tudo, sabe? A Team Liquid, geralmente, quando ela tá nesses momentos de pressão, ela tende a cometer alguns erros. A gente já viu esse filme. Equipe da Liquid agora segurando as pontas. Lagones na C4. Cameraman de novo nessa posição, mas o Nesk agora surpreende. Astro vai dando a cara, buscando, toma do reset. Lagones começa a defusar e acabou! A Team Liquid consegue a vitória de virada pra cima da FaZe! Você vê que, tipo, realmente afetou, assim, tipo, que, tipo, era visualmente nítido que, tipo, o estilo de jogo do time mudou, assim. E eu fico feliz que gerou resultado e a gente conseguiu classificar pro Major na Suécia, né, em Jönköping. O que, velho? Tô olhando pra ela, gritando, é a quadrilha de brigadeiro, velho. Tá faltando 4 brigadeiros na parada, velho. Já tava faltando antes. Eu não peguei. Tava faltando o quê, cara? Um brigadeiro, é isso mesmo. Fazer o que na Holanda? Vai ser um bootcamp pesado. Chegamos em Amsterdã agora. Todo dia tá com essa porra dessa câmera, velho. Eu não vejo, você vai mijar e tá com a câmera, velho. Eu nunca vi. Eu fui incentivando a eu ficar nesses momentos maluquice. Sexo! Com essa equipe de crianças aqui tá difícil, velho. Esse cara tá desesperado pra almoçar, velho. Não deixa eu fazer o tático. Mas o almoço tem horário. A agenda ela é feita pra ser seguida. Meio que isso, né? A gente tem uma vibe boa ali. Tretão, Aí o cara ficou brabo, e aí depois deu uma raquetada no meu braço, assim, e ficou foi mais dele comigo, né? A vez que mais perdeu dinheiro à toa. Foi muito dinheiro à toa, mano. Momento de felicidade. Não tem, minha vida é uma escuridão. Puta, não posso falar, mano. Vai dar B.O. Salve, rapaziadinha, começando os treinos de hoje, tá? Vamos treinar com... Às vezes, sei lá, eu acho que ele tá brisando assim, não tem nada pra fazer, começa a gritar. Aí tem que gritar alguma coisa. Graças a Deus eu não tive que dividir quarto com ele. Já tá acabando, velho. Já tá acabando. O treino para de gravar, velho. Mas isso é muito chato, mano. Cara, mano, ele é um velhinho, mano, de 90 anos num corpo de um jovem, velho. Posta isso aí, ele reclamando de você. Eu acho normal, velho, seu trabalho. Mas até porque eu não via vocês tão bem jogando assim, tão tranquilos. Chegamos aqui em Stockholm. A gente tá lado a lado com os inimigos, não teve nem oizinha no aeroporto. O que é isso? Mãe, aqui não tem essa de papinho não, filho. Molha tudo, tá molhando tudo, ó. Esse beijo dava pra ter sido nosso. Perdi certa confiança, mas se hoje eu tô aqui é graças a vocês, mano. Agradeço muito por tudo. Pô, Nescão ainda conquistou ali Atlantic City. Bora, né? Eu quero ainda tá ali na pele, né, de levantar um título e, pô, deve ser absurdo. Mas é isso, vamos fazer acontecer, pô. Sem perdão com a gringaiada. Eu tenho um histórico aí de frustração grande, né? É difícil, tá ligado? Mas perder assim é duro, tá ligado? Eu nunca ganhei nenhum título internacional, que me frustra mais ainda. Falando de mim, assim, específico, é a frustração de sempre bater na trave, eu acho, né? Eu me sinto velho aí, né, mano? Viu? 28 anos aí, pô, mas... Boa, velhão. Chamavam de vovô lá, os japoneses lá. Eu ouvi, os caras vão chamar de vovô e vai tomar bola pro vovô. Eu falei, e tomaram. Já tive muito mais problema com essas brisas de idade. Pô, tô ficando velho, acho que os caras... Mas, mano, não...
Entrada triunfal, hein? A gente começou super bem na chave de grupos. O time tava muito confiante, já veio no flow ali desde o bootcamp, né? A gente já tava numa sinergia muito boa. Maior motivação? Pô, sem dúvidas, eu acho que é minha família, né? Tipo, meu pai e minha mãe, infelizmente, não estão aí pra assistir mais. Pensar assim, que ele sempre torcia por mim, me dá muita força. Até aquele momento, eu mesmo não tinha ganhado nenhuma vez a WC Time durante o ano inteiro, até antes de entrar na Liquid. Uma semifinal de um campeonato como aquele, ter um resultado como aquele, tipo um 7-0, né? Um 0-7. E, tipo, passou em um segundo, assim. A gente tem que jogar, mano. Do mid pra final, a gente não tá jogando. Foi um sentimento de revanche na hora que realmente mais importou. Essa é a real, pô. Os caras têm que querer muito mais que a gente. Vai ter que querer, vai ter que querer. Pô, não foi, tipo, à toa que eu cheguei aqui, eu acho, né? Tipo, eu trabalhei muito pra estar aqui. E eu quero me manter aqui, né? É algo que eu gosto muito. Mais uma finaleira? Faz tempo, hein? Fazia tempo. Pô, esse troféu aí, porra, é feio, mas a gente quer pra caralho. E sei lá, a gente se perdeu totalmente, tipo... sei lá, mano. É muito triste, velho. É muito triste, velho. Nossa. Mano, eu tô muito feliz do que a gente fez aqui, tá ligado? E o que a gente construiu como grupo, como pessoa, pra vida inteira, tá ligado? Deu errado, mas com certeza vai ter uma outra oportunidade pra gente provar, assim, que a gente consegue jogar bem. Você pular também, então? Vou pular agora, lá de cima, até sua pica. Não tem que falar essas coisas, porque eu tô gravando, velho. Quase morremos, todo mundo passando mal. Mano, 52 graus sem nenhuma sombra, todo mundo de preto. Nossa, mano. A maioria dos players tem um preconceito muito grande com o brasileiro em relação a gameplays. Acho que o brasileiro é tudo ruim. Todas as vezes que o Brasil foi representar lá fora, representou bem, tá ligado? This is King and Ed Lagana telling you duo, but there are no new names here. From the World Cup all the way to the Invitational stage, these guys are the biggest threat to the lobby. Tipo, eu nunca escolhi o Fortnite. Meu nome é Ed Carlos, eu sou jogador profissional de Fortnite pela Liquid. Atualmente eu moro em São Paulo, mas eu nasci em Salvador, Bahia. Quando eu vi que a Liquid contratava jogadores brasileiros como o Pulga, C1, o Felipe Pessett, eu sabia que eu poderia ter uma oportunidade também. Quando eu era criança, eu morava em um bairro, tipo, perigoso. Meus pais não queriam que eu ficasse na rua e tal. Eu sempre queria ficar jogando em casa. O cara que você vai jogar, não importa a org dele. Se 2 caras sem org quiser jogar, pode. Só seria legal se fosse 2 caras da Liquid, né? Eu acho muito da hora a parceria da Liquid com o Naruto. Tipo, eu nunca assisti Naruto, não entendo de nada. Se eles quiserem me enviar roupa dessa parceria, eu aceito todas. Eu não me garantia que eu ia ganhar, sabe? Mas daí na hora chamou meu nome lá, tipo, eu não conseguia parar de sorrir. Eu tô muito feliz de verdade, isso aqui é incrível. Muito boa a sensação. Você sabe que quando eu vou me aposentar, eu vou virar manager. Eu não sei se você é de R6, né? Mas manager eu vou virar contigo, nem que seja de peteca. Eu não tô nem com ânimo pra entrar numa mentira com... Tá ligado? Mas eu não tô mentindo. Eu tô lutando pra ganhar uma FNCS praticamente desde o começo e sempre batendo na trave, sempre top 2, sempre top 3. A que eu realmente ganhei, ainda fui roubado, tudo ali, tipo, em live, com a minha família, chorando. É chance ou não? Tudo que eu fazia ontem, tipo, hoje começaram a fazer, tipo, a mesma coisa. Nem se pontuar muito na última, você acha que não vai? Não sei. O que eu tô levando pra minha vida hoje como manager de Fortnite é transformar esses meninos em jogadores profissionais, assim, como tem que ser. Ele realmente tá ajudando muito, assim, tipo, ele sempre conversa, se a gente tá precisando de algo, se a gente não tá precisando. É assim que assiste Fortnite. Eu quero que você feche os olhos e que você imagine que amanhã você passou e que você vai pro Mundial.
Top 8. Tava safe já. Eu acho que, tipo, eu tô muito feliz. Tipo, com certeza esse é um dos dias mais felizes. Então eu não quero que eles sintam o que eu senti no meu último ano de Rainbow Six. 6, velho. Top 6. Agora é muito ponto, velho. Quero que seja algo mais prazeroso pra eles, sabe? Ver isso acontecendo é muito gratificante, cara. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Caralho, O Persa é um dos caras mais dedicados que eu já vi na minha vida. Ele é o exemplo que eu quero dar pra todos, assim. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui, irmão. Não acredito, velho. Aí, ó, parabéns. Pra mim, é viver um sonho. Que legal, velho. Que legal. Posso te dar um beijo? Parabéns, cara. Você é um espelho pras pessoas. Então, cara, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa humilde, porque pra mim a maior virtude da minha vida é a humildade, cara. É saber que todos os dias eu vou acordar, eu vou trabalhar com uma staff incrível pra me auxiliar, pra me apoiar em tudo que eu precisar, e eu sei que isso vai ser sempre recíproco. Agora é Dinamarca, velho. Agora vai ser diferente o negócio, meu parceiro. Vocês vão ver. 45 graus, gente, pra dar uma sombra dramática. Salve, rapaziadinha. Estamos indo agora pra CCXP, umas grandes finais aí do Brasileirão de Rainbow Six. A gente enfrenta a W7M. No primeiro jogo aí, sendo Liquid com torcida, vai ser bom demais. Beleza? Vejo vocês lá. O Major não conseguiu agora, parou na final. Vai ganhar o BR6 e o Envy no ano que vem. No final do BR6, os caras vão sair da concentração pra dar atenção pra gente. Isso é incrível. Então, quero estar presente e torcer sempre. Tem uma galera que veio só pra ver a gente, tá ligado? Só pra assistir a gente jogar R6. A gente quer ganhar e ainda mais porque o Velhão e o Hugo não tem esse título. Dá uma vontade a mais ainda de querer poder ter a chance de entregar isso pra eles. A última partida que a gente teve com a W7M, eles perderam. Porém, os caras vão vir com sangue no olho. Eles são um time que tem triplo dobro de Open que a gente pegou no BR6 inteiro. Se eles não pegaram essas Opens, eles não vão conseguir achar jogo, tá ligado? Eu nunca tive uma preparação tão boa pra um jogo assim, na minha vida. Foi todos os mapas, todo mundo veio junto. Tudo que tinha pra fazer a gente fez. A gente vai ser o melhor time do mundo, velho. E começa hoje, velho. Hoje começa o nosso 2023 já, velho. É o que o Hugão fala, né? Gazinha a mais daí. Gazinha a mais, né? Pra finalizar o ano aí com o título. Do JV92 chegando rapidinho. 35 segundos no relógio. Júlio com mais uma. Atenção, é apenas o Palu. A W7M pode faturar o primeiro mapa. Tem Banshee posicionada. A W7M tem 1-0 em mapas na final do BR6. Você só comemorar título, você não vai comemorar quase nada durante sua carreira. Acho que até os maiores dos esportes tradicionais perderam mais do que venceram. É saber comemorar o passo a passo, cada conquista e evolução que o time tem. Tem a C4 ainda. Palu pelo outro lado, pelas costas. Que trabalho espetacular. É um X1 pra decidir. Quebrar a C4 do Lagones. Sacou doitão. Vai tentar decidir. Lagones deu a bala. Tem dança pro lado, dança pro outro. Da W7M, agora da Liquid. É 0-0, ninguém é de ninguém, como diz o Melissa. Já Meli, né? Na festa rave do Xaré aqui foi dando hora. Toda final assim de Brasileirão que eu joguei, né, as duas finais, pra mim foi muito importante, só por ter a minha família lá podendo assistir. E na torcida, eu sou a avó do Reset, tô torcendo firme pra ele. O time dele vai vencer. Eu tava bem, o time tava bem, a gente se entendia. Briga do Esk, pouquíssima vida. Casey consegue levar o Palu, surpreende. Lagones do outro lado, o banheiro leva. Tem mais um jogador impressionante, é o Reset, que leva mais uma. Olha o Esk levando a eliminação do Piano. Ele vai esperando a oportunidade pra ver se consegue aparecer algum jogador na frente dele. No Piano não vem ninguém. Desativador tá na frente, marcação do Lagones. Acredito que sim, o ano de 2022 foi minha trajetória assim, mais bonita individual. A grande campeã!
todo ano, a todo momento, basicamente a cada dia, tipo, eu me esforço mais, assim, né? Quando eu perdi no Mundial, foi um momento muito triste. Mas ao mesmo tempo eu queria voltar lá de novo, tá ligado? Pra mostrar que dessa vez eu ia estar mais forte. Parabéns, nota 2. Cara, Pra fotógrafo ou pra modelo? Nossa, olha. Pra mim as mudanças não são só porque, sei lá, um time tá perdendo, coisa assim, sabe? Eu acho que as pessoas têm que entender isso também. Eu quero começar um time de novo. Do zero. O hard reset. Eu concordo, eu apoio. Vocês têm certeza? Pra ganhar tudo, hein? Claro. É claro que o hard reset era bem importante, mas as pessoas que iam fazer parte dessa caminhada eram mais importantes ainda. Ter pessoas novas te dá uma vontade de evoluir, tá ligado? De fazer coisas novas. Todo dia eu recebo mensagem de alguém falando: eu não sabia que você era do Pará, eu não sabia que você era da minha cidade. Diz que eu sou inspiração, diz que é muito bom ver alguém do interior, assim, no alto nível. Eu comecei a jogar Valorant por diversão e agora eu tô aqui. Mudou tudo. Mudou o jeito que eu me via, mudou o jeito que eu vejo a minha vida. Eu acho que eu gosto muito do que eu faço. E isso já é o suficiente pra te motivar, sabe? Eu odeio quando tem folga, velho. Tem folga de uma semana, eu já fico louca. No meu jogo antigo, o cenário lá era muito ruim para as mulheres. Eu não me sentia confortável de abrir o microfone pra falar numa partida. E isso atrapalha muito o seu rendimento. Ia jogar, eu já escutava, a primeira coisa que eu escutava, eu já mutava a pessoa, não ficava escutando esse tipo de coisa. Muitas vezes mesmo eu pensei em desistir. Não pode deixar de te afetar, sabe? Porque senão a gente não vive a vida. Tá gelada a piscina? Muito gelada. Você vai pular? Porque eu tô com medo de depois ficar tudo fodido aqui, né? Cueca vai molhar, não trouxe minha sunguinha do piu-piu. Essas minas são bravas, velho. E quando elas entrar, vocês vão ver. Vai ser difícil pros outros times ganhar. Esse primeiro campeonato, parecia que eu tava jogando a LAN pela primeira vez de novo. Teve todo o frio na barriga. E eu nunca tinha me sentido daquela forma, de ter pessoas do lado que eu tenho tanto carinho. Eu acho que por ser uma line nova, a gente não esperava já começar ganhando tudo. A Georgina finaliza e tá lá! A Liquid é tricampeã do Game Changers! Mantém o seu reinado! Eu acho que eu nunca estive tão feliz, pra falar a verdade. Assim, é um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ser brasileiro, né? Parabéns, merecidíssimo. Tenho certeza que a gente vai conseguir a oportunidade de realizar os sonhos, furar essa barreira pro misto. Tá muito próximo disso acontecer. Parecia a mim, mano. Ela é confiante, cara. Eu nunca tive num momento com esse time tão bem, com vocês tão confiantes, com vocês tão boas dentro do jogo. Se vocês verem a vitória, vai atrás dela. I think there's a lot more to Team Liquid than just an image, a lot more than just a logo. It's a lot more than just our blue and white colors or our jersey. It's what we mean to say about who we are on the stage when we win and when we lose. O coração tá até acelerado e eu não tô jogando. Jogador eu tô nervosa, gente. Situação aqui de 1x1. Um round. Ela tem cartucho de tinta pode também. Ser épico. Sabe o posicionamento dela. Encontrada! Bastartinha e a Team Liquid é a grande campeã do VCT Game Changer! Eu recebi muitas críticas também, muita gente já tentou me derrubar. O meu porto seguro sempre foram aquelas pessoas que me deram motivação. Eu me agarro nisso e eu esqueço tudo ao meu redor. Que vão representar o Brasil no Mundial, Malop! Se tivesse desistido, eu não ia estar aqui hoje. Eu não consigo imaginar a minha vida sem estar aqui hoje. Eu tô muito feliz de estar classificando com elas e a gente trabalhou muito. Eu acho que todo mundo tem que acreditar em si mesmo, sempre. Pra você se sentir satisfeito com você mesmo. Pelo menos tenta, sabe? Não desiste no meio. Como você se sente agora em poder representar o seu primeiro Mundial? Era um sonho e eu perdi muitas vezes. Mas eu acho que o importante é que eu nunca parei de tentar. Eu sempre soube que esse momento ia chegar. Eu não vi a hora de chegar logo, sabe? Não é à toa, sabe? Tipo, você não tá se esforçando, sei lá, por nada. Tipo, tá todo mundo vendo quando você se esforça e você consegue realmente melhorar a cada mês, a cada semana, a cada dia. Aí, a rainha desse time. Dikezinha na tela pra vocês. Agora todo mundo é Team Liquid, cara. Agora já era. Acabou o Campeonato Brasileiro, agora é Liquid no Mundial.
Socorro, dá meu paninho ali. Troféu, filha da puta. O que aconteceu? Aí, ó, eu cortei o dedo com o troféu. A minha aqui é na Angélica. Vou botar uns players pra jogar aqui. Cadel. Vai. Here we are on kind of the first morning, checking out the Alienware training facility, Brazil. And we ended up picking this entire building. We went bigger and grander, and we couldn't be more proud to call this our home. So we're doing a tour today. So this was a little bit of a concept dream. Place to see, experience, touch, feel Alienware and Dell technology for the first time. So here's Dark Side. You have your 5 computers, your coach and your manager, and then your replay review room. We have apartments for Rainbow Six. Women's Valorant is not from Sao Paulo, so they fly in and we put them in hotels. This is a way to kind of centralize everything in this building. Até o prédio ser lançado e escreverem o press release, eu nem sabia que seria talvez um dos maiores do mundo. We have a flag in the ground to say that we're investing for the long term and that we have a place to create content, to train, to compete. And that message, I think, was received loud and clear. A gente vai agora oficialmente inaugurar esse sonho que a gente conseguiu construir aqui com a região. And I feel so proud of what we've built here in Brazil, the culture that you've all endorsed basically, and I could not be more proud of how everything looks like, and thank you so much. O Brasil tem muita gente que joga, tem muita gente que quer seguir carreira profissional, que torce, né? Cara, pra mim, meu sonho é ser jogador profissional. Tipo, tá olhando isso aqui de perto, mexe com muita coisa, sabe? Eu acho que pra essa molecada aí que tá querendo crescer no esporte aí, eu acho que tá tudo muito mais profissional. Acho que o meu único arrependimento é ter nascido em 88, né? Não em 98. Se eu tivesse 98, 10 anos mais cedo, eu acho que eu tava aí também. Se tivesse um facility assim, aberto pro público, quando eu comecei a ser pro player, eu podia trazer meus pais e mostrar, ó, isso aqui é um exemplo do que é o cenário de esportes eletrônicos. O legado da Liquid no Brasil foi mostrar que o esporte eletrônico é da comunidade. Existe uma paixão. Perdi meu pai em 2018, um pouco antes da Liquid ser campeã em Atlantic City. A forma que eu achei de melhorar como pessoa, passar por toda essa fase, foi vendo a Liquid. Da GH, depois os apartamentos que eles foram, o office, né, que a gente teve depois, a GH do Free Fire e agora o prédio. É da hora ver que a Liquid cresceu tanto e investiu tanto no Brasil, assim. Ver um prédio nosso de 13 andares com todo o suporte, toda a staff trabalhando junto ali. E aí, galera? Eu parei uma hora e olhei assim, cara. Eu falei, cara, isso tudo tá trabalhando aqui na Liquid. Que maneiro, né, cara? A quantidade de emprego que a gente conseguiu gerar através de um jogo de videogame, né? It's just amazing to see this group of people that share such values come together and celebrate underneath this kind of banner of Team Liquid that brings us all together. Minha missão não é construir maior prédio. Se no final, na ponta, a gente não conseguir trazer de uma maneira positiva para as pessoas uma mensagem legal que traga um sorriso ou tirasse ela de um momento de dificuldade, não faz muito sentido. Enquanto, tipo, a organização lá tiver a filosofia que de fazer as coisas diferentes, assim, de ser um time responsável, assim, acho que vai continuar ganhando seu espaço, assim, no cenário de esportes eletrônicos. A gente sente que tem muita coisa para conquistar ainda. A gente sente que ainda é só o começo. Pô, eu me sinto em casa pra caramba. Acredito que todo mundo aqui que joga, que streama pela Liquid, se sentem em casa, velho. You know, when I think about where we are today, I have to pinch myself sometimes. What we've created, it's a combination of all of our staff around the world that speak so many different languages, that live in so many different countries, that are all kind of united around this goal of creating an organization that serves as a beacon to people like ourselves, we're peculiar, we're different, we're a little odd and geeky, and we're about innovation and excellence, being really good at things and enjoying watching others be really good at things.
Now is the time to inspire that fandom around the world. We're going to be around for the long haul. And, you know, sky's the limit, so we'll see where we go.